Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, a minha, a sua, a nossa jornada do autoconhecimento. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa que desde o começo da criação deste ambiente voltado para o autoconhecimento, nós sempre tivemos o sonho de poder bater um papo com ela para poder levar para vocês ainda mais conhecimentos em relação à jornada do autoconhecimento. Então, muito obrigado pela sua presença, Mônica de Medeiros. Eu que gosto, estou muito honrada de estar aqui. Desculpe ter demorado tanto tempo. É falta de agenda mesmo. Mas obrigado pelo convite. Imagina, Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. A Mônica dispensa apresentações, fundadora da Casa do Consolador. Muito especial estar aqui com você hoje. Vamos aprofundar, né? Que esse é o nosso, como a gente sempre gosta de falar aqui no Lean, colocar o óculos de mergulho e mergulhar nas profundezas. Para poder sair de lá, sair daqui mais desperto, mais preparado para essa vida. E né? esse é o momento. Nunca foi tão necessário. Exatamente. Tem até uns conteúdos que você aborda no seu canal, Mônica, em relação a que estaríamos vivendo o chamado pré-apocalipse. E é muito interessante isso, porque aqui no Lean a gente fala muito desse tema e tem muitas pessoas que vêm e falam, parece a mesma coisa, só que em outras palavras, né? Diversas linhas de raciocínio. Mas você trouxe esse tema que foi diferente ao nosso ver, o pré-apocalipse. Estamos vivendo esse pré-apocalipse. O que seria isso e como que isso vai impactar na nossa maneira de despertar? Puxando para minha área, né, da medicina, antes do bebê nascer, ele tem que ser gestado. Então, você passa por um processo de 2 células que se transformam em 4 e vai até fazer a mórula, que é aquela morinha, e aí vai desenvolvendo sistemas. A transição planetária é uma gestação. O planeta está gestando um novo planeta, numa outra frequência vibratória. Então, a nomenclatura espírita, para mim, está correta, né? Que eles dizem que nós estamos vivendo um período de expiação e provas e vamos para um de regeneração. A gente vai pular uma clave. Você vai da clave de Sol de Fá para a clave de Sol. É um salto quântico. Para você passar para esse salto quântico, você precisa ter toda uma preparação, senão não aguentam. Não aguenta mineral, não aguenta vegetal, não aguenta animal, não aguenta hominal, principalmente hominal. Por isso é gradativa a mudança. E a mudança tem que vir de dentro para fora, de baixo para cima. Você não muda coisa alguma porque você quer, impondo. Senão os anjos teriam feito isso. Cadê o livre-arbítrio, né? A liberdade, ela é uma característica da ética, que é uma característica da fraternidade. Né? O ideal da Revolução Francesa está perfeito, no meu entender. Então, primeiro, nós estamos aí caminhando de uma forma muito lenta, talvez até mais lenta do que se esperaria, para sairmos do rudimentar egoísmo e passarmos para o fraternismo. E quando é que a noite é mais escura? 1 minuto antes do sol nascer, momentos antes. Ela é mais fria e mais escura. Então, para mim, nós estamos exatamente neste momento em que o sol vai nascer, mas parece que não nasce nunca, né? Tá que nem o Uber, que não chega nunca. E é exatamente essa demora se dá porque o homem tem muito medo. A humanidade tem muito medo. Então, não vai sair expiação e provas para regeneração. Vai ter um período muito longo de adaptação a essa nova frequência, porque você imagina, né, espíritos bastante assustados, né, que fazem do poder a arma para combater qualquer risco para eles, né, que no Brasil está uma amostra disso. Nossa, fantástico. Está difícil. Está difícil. Eles jamais conseguiriam saltar de um nível do euísmo para o noisismo de imediato. Então, essa transição tem que ser feita. Eu acho que nós estamos naquela hora do vai ou racha, sabe? Você não pode mais ficar em cima do muro. Agora você vai ter que optar. Ou você quer a luz ou você quer a escuridão porque ela é cômoda. A escuridão é cômoda porque na sombra você não enxerga, mas você também não se enxerga. E a luz deixa todo mundo desnudo, né? É o salão dos espelhos dos maias. Quando eles falam, a humanidade entrará no salão dos espelhos. Eu adoro essa expressão, né? O que seria ela? Dos maias, as profecias maias. Eles falam, a humanidade, no final, entrará no salão dos espelhos. Mas se você tem uma sala 360 graus de espelho, você se vê por todos os ângulos. Não tem o que esconder, porque você vai se ver. E é exatamente o que está acontecendo agora. Então,
Você veja, 10 anos, 12 anos atrás, você fazia alguma coisa errada, você escondia 1000 chaves para ninguém saber. Hoje você faz crimes hediondos e você põe no Instagram, no TikTok, em todas essas redes aí. Mudou a maneira da gente se expressar, porque a pressão energética, né, a frequência que está acelerando, queiramos ou não, também quebra o paradigma do que eu vou me esconder. Eu vou esconder minha sombra para todo mundo achar que eu sou anjo. Eu posso até dizer eu sou um anjo, mas você está vendo que eu não sou. Sim. É óbvio. As máscaras estão caindo. Exato. Então, as máscaras estão caindo porque acelerou a vibração do planeta, queiramos ou não. Nós ainda estamos longe de vivermos um mundo de regeneração. Nós vamos ter um período assim, significativo de talvez 2, 3 séculos de regeneração e prova, que é quando a gente vai reconstruir o planeta com bases mais lúcidas, mais transparentes, mais éticas. Mas nós estamos entrando nesse funil. E isso é claro, a gente vê a agressividade. O que a gente viu em Gaza foi assustador. Nós temos 11 guerras no mundo neste momento, né? Se Gaza realmente acabou, porque não é o que o pessoal fala, mas se realmente acabou, nós temos 10. Sim, não é que acabou Não todas. acabou, e 9 são na África. Agora, o que aconteceu no Rio ontem não é guerra? O que acontece na Ásia, Camboja, Vietnã, né? O que está acontecendo no Paquistão não é guerra, isso é guerra. Então, você conta 11, mas é muito mais, porque os conflitos estão escapando do limite. E estão escapando do limite porque o governo oculto, que manda mesmo na Terra, e manda laboratório, mídia, sistema financeiro, né? Crime organizado, manda no planeta, eles não querem abrir mão. A sardinha é minha, eu ponho ela na fogueira que eu quiser. E eles estão sentindo que o poder deles está por um triz. Não porque a humanidade inteira acordou, mas é muito interessante, né? Porque se a gente apagar a luz daqui e você acender a lâmpada de um celular, antigamente era palito de fósforo, né? Agora você usa a lâmpada do celular, você já ilumina. Então, a luz precisa de muito menos pessoas para gerar o quantum da mudança para a nova Terra do que a escuridão, do que o governo oculto precisa de escuridão para nos tornar Terra Cruz. Né? O Chico Xavier falou que se nós não nos tornássemos Nova Terra, nós teríamos mais 900 anos de expiação e provas. Caramba. Gente, eu estou fora. 900? 900. Faz a conta, não dá, é insuportável. Nós já estamos nisso, a nossa geração, há 4, quase 5 mil anos. É muito tempo, isso é um absurdo. Mais 900 anos é insuportável. Então, é isso que você está. O jogo hoje está no governo oculto, que tem um poder imenso, porque a gente vive sob a égide da mentira deles há milênios. Não é? Nós tivemos diferentes períodos onde você teve a predominância de uma facção, até a Revolução Francesa, que é a facção B que comandava. Aí passou a facção A a comandar, e em tese o mundo ficou mais livre, mais democrático e tal, que é tudo mentira. Pós-Revolução Francesa. Pós-Revolução Francesa começou a facção A a comandar. Tá. E eles são, teoricamente, mais liberais. Eles não são, eles só são mais ilusionistas. São mágicos de melhor poder. Porque a facção B controla pelo poder, pela dor. E a facção B, ela permite que você pense que você está mandando. São formas diferentes. Cria uma ilusão em você. Cria ilusão. Então, nós vivemos uma ilusão de que o mundo é bom e a felicidade até existe. É o tá ruim, mas tá bom. E aí vem a facção B, que nós estamos vendo agora, a facção B, né, que nós estamos vendo agora, que quer impor a força. E são as extremas. Não é a extrema-direita, a extrema-esquerda. São as extremas, que são insuportáveis, são chatas, não têm criatividade, são pesadas. Essas extremas são a facção B. E eles querem tomar o poder da facção A, por quê? Porque a humanidade, através do autoconhecimento, está despertando. Através de trabalho, de formiguinha. Pessoas como vocês fazem. A humanidade, tem pessoas, elas ouvem, elas guardam até subconscientemente e fica lá os pacotinhos de informação e eles germinam e modificam. Então, eles estão vendo que o quanto necessário, a massa crítica para a nova Terra está chegando e deu desespero neles. Então, a facção B, a facção A é muito fraca no entender da facção B. Só que, na minha opinião, eles estão todos sentados à mesma mesa, A, B, C. Nós achamos que eles querem que a gente entenda que eles estão em guerra, mas, de fato, eles estão unidos para destruir o outro lado. Por isso que eu chamo de pré-apocalíptico. De 27 a 30, naquilo que eu consigo ler, nós vamos ter momentos mais pesados. Era muito fácil, há um ano atrás, você falar dos 3 dias de escuridão, porque isso era visível.
Você sentia essa energia, você via essa energia. Era falado no plano espiritual, até os ETs falavam dos 3 dias de escuridão. Hoje esse papo já não está tão frequente. Pode ser que não aconteça, então? Talvez não aconteça, porque a facção B ela deu um salto tão poderoso, né, com estes déspotas, nesses ditadores que querem dizer que são democratas, que o mundo está vivendo hoje, que talvez nem precise acontecer. Por isso que estou falando, 3IA vai chegar, os ETs vão tomar a Terra. E tem muita gente pedindo para os ETs fazerem isso. Eles não vão fazer, sabe? Porque a casa deles é arrumada, não é caótica, é ordenada, a civilização deles é madura. O 3IA, na minha opinião, sim, é uma nave, por causa da... se você pegar a astrofísica, ele não obedece uma escala normal de cometa. Ele acelera, mas está pegando... Ele tangencia, então a órbita faz ele acelerar. Tudo isso é possível. Né? A gente só vai saber se realmente a gente conseguir uma visualização melhor ou se a NASA e a Agência Espacial Europeia declararem publicamente o que elas já têm de informação. Né? Agora, essa informação que saiu, que ele é de níquel... Se isso é real, ele passou do lado do Sol, como é que ele não derreteu? Se fosse então, de existe, níquel, se né? fosse de níquel, então deve ter algum campo em volta dele que protege. E ele tem alguns comportamentos com essa acelerada que ele deu. Pode ser tangenciamento? Pode ser sim. Não dá para descartar nada. Na minha opinião, talvez seja uma nave mesmo, por causa que a órbita não é uma órbita regular. Né? Ou ele tem muita curiosidade, mas que vem para a Terra, que vai domar a Terra, não. Eu tenho muito mais receio do que as facções, o que o governo Guto está projetando de medo na humanidade para dizer, gente, a gente está tendo que lutar contra o inimigo único, então vamos nos unir, e aí eles impõem a nova ordem mundial e acabou a liberdade, todo mundo já é chipado, aquela coisa toda que eles já estão projetando. Não é? Você vê, nos Estados Unidos já estão usando a nova ID, é chip. Você não vai usar mais dinheiro, não tem mais cartão de crédito. Você vai ter o chip, você paga tudo pelo teu chip, você entra com o teu chip. Na Inglaterra, teve tanta bagunça em cima disso, o povo foi tão contrário que pararam de falar um pouco. Mas existe sim esse plano. Mas não de chip, de você ter um documento obrigatório, que você paga e você se identifica por ele. Então, está em curso. Você fala, mas vamos chipar, vamos pôr um chip em mim. Você tem cartão de crédito? Você já está chipado, você tem celular, você já está chipado. Quer dizer, nós já estamos dentro de um sistema de controle. Né? Então, isso para mim é o pré-apocalipse. Entendi. Quer dizer, ou vai virar para um lado e ok, saímos da encrenca, ou vamos ter 900 anos de bagunça e eu estou, honestamente, com uma bandeira branca me tirei daqui. Porque é difícil. Muito bom. E se a gente puder dar o nome aos bois de quem faz parte desse governo oculto? São seres humanos? São alienígenas? Humanos. Então, o que acontece? E as facções também. As facções, né? Aquelas 12 famílias, né? Os 12 magníficos, Bilderberg, eles continuam mandando. Certo. Eles não tiveram redução de poder, só mudaram os atores. Mas eles continuam por trás mandando, tá? O que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi uma ação da natureza. Não foi? Não foi. Caramba. Não foi. O que foi? Veja o que os Rockefellers falam do Rio Grande do Sul. Pesquise. Isso não foi uma ação da natureza. Existe uma guerra muito mais profunda do que a gente imagina. Né? Então, é claro, né? Não sei se vocês podem ou não citar, mas existe um presidente que se julga um imperador, né? E faz uma pressão danada. Terras raras é o futuro, não existe aí sem terras raras. O Brasil tem a segunda maior concentração de terras raras. E é muito estranho, né? Eu estou na Venezuela, tô ali pertinho, estou bombardeando barcos da Venezuela, que eu digo que são traficantes, mas eu não tenho... Você mata todo mundo, como é que você vai provar o que você está falando, né? Então, uma força desse aí, ali pertinho de nós, é interessante. É uma pressão, né? Eu acho que existem governos na Europa que são facção A, que é esse pessoal mais light, que não é bonzinho, mas é mais light. Que finge ser bonzinho. Que finge ser bonzinho, que o Brasil hoje é governado pela facção A. Pela facção A, hoje é a facção A. Mas a B está na Argentina, está no Paraguai, está no Equador, está na Itália, está em Portugal. Ou seja, tem um equilíbrio entre elas. Hoje tem, mas você veja o que me assusta, né? Na Alemanha, o partido nazista teve 3 vezes mais votos do que a última eleição. Então, eles hoje têm representatividade. E é um perigo, porque eles são o quê? Facção B. É. Existe alguma facção além dessas duas? C.
Tem a C também. C. Entendi. E não tem cara. nenhuma facção do bem além, Tem, além tem, de mas nós, né? lógico, mas que o estão bem, lá em o cima. bem comanda a Terra. É assim, né? O bem comanda O a mal Terra. acha que pode. O bem pode. O bem usa o caos criado pelo mal para ter a ordem. Então Jesus foi muito assertivo. Tudo que ele falou era assertivo, né? Ele disse assim: o mal há de haver, mas aí daquele que o praticar. Você é livre, você faz o que você bem entender. Concorda? Sim. E eu, assim, para mim é uma frase master, né? Então, nós temos, porque nós somos espíritos jovens. Gente, o pessoal diz que a gente tem que ter entre mais ou menos 300 e a Shelian das Pleiades são até 600 encarnações. 600. Para atingirmos o nível de purificação, a gente deve estar entre 40 e 50 encarnações. Então, nós somos super mega blaster jovens. Somos jovens. Então, é natural que a gente vai aprender pela tentativa e erro. Sim. De vez em quando a gente acerta, positivo, mas é normal que a gente aprenda pela tentativa e erro. É por isso que a gente é meio infantil, será? Muito. Nós somos muito imaturos, eu não tenho dúvida. Entendi. Você conversando com civilizações extraterrestres que têm já um nível, já são regeneração plena, já tem um nível de visão, de expansão de consciência muito superior à nossa, você percebe como você é tonto. Como você é imaturo, sabe aquele negócio? Você me dá a minha chupeta, eu não brinco mais. E nós somos, mas nós somos, é esperado que sejamos. Porque a Terra já foi hospital, já foi escola, agora é presídio. A maioria da população humana é considerada exilada. Então, a maioria dos espíritos que estão encarnados ou desencarnados na Terra hoje, que são espíritos que estão de quarta dimensão, né? Porque quando você está desencarnado, você está na quarta dimensão. Quando você está encarnado, você é um quarto dimensional vivendo uma experiência tridimensional. Mas a gente não acende a quinta dimensão. Não tem como, a gente não tem vibração suficiente. Você pode até ir e aí falta o ar e você volta, né? Aqui seria uma prisão no sentido que estamos aprisionados numa E a Matrix? gente não pode sair. Não só da Matrix, mas a gente está numa quarentena, né, que impede que a gente saia, desde que os Atlantes se acabaram, né? Porque você tinha duas civilizações Atlantes. Você tinha a branca, que era científica, e a vermelha, que era xamânica. E os dois manipulavam o vril. E os dois queriam ser os donos do vril. O que seria o vril? A energia vril é a energia dos Atlantes. Era uma energia que faz tudo, a energia que faz tudo, extremamente poderosa, que hoje tem governos procurando essa energia. O Hitler, ele era vegano, mas não por amor aos animais, era porque ele não queria ficar impuro para poder chegar Nessa energia. E era para dominar o mundo. Só para isso que ele e o Goebbels queriam a energia vril, entendeu? Não tinha nenhum intuito positivo ou benéfico nisso, tá? Mas o que você tem? Você tem essa diferença dos Atlantes. Eles acabaram se destruindo. Então, as explosões que eles causaram de energia vril acabou com a magnetosfera da Terra. Acabou. E quando você fragiliza a magnetosfera, você perde o campo de força. Então, quando teve a tempestade solar enorme, que também veio para limpar Marte, porque Marte estava num ponto pior do que o nosso, porque lá a guerra das facções era escancarada. Lá elas não estavam... Nem queriam saber do bem. Lá elas estavam realmente dominando e guerreando entre si. Há muitos anos atrás. Milênios, né? Dezenas de milênios atrás. Por isso que hoje Marte é uma areia pura. Eles se destruíram. Sim, eles se destruíram. E você veja, a NASA achou o xenônio lá, que é resultante de explosão nuclear. Tem até artigos de Harvard falando sobre esse achado. Então, houve realmente explosão nuclear em Marte. E tem muita coisa em Marte que você vê que você pega o Egito e pega Marte e você tem paridade. É pareidolia. Gente, pelo amor de Deus, pareidolia. Que seria pareidolia? Pareidolia é quando você olha para uma imagem na parede e você vê um rosto nela. O nosso cérebro, ele é feito para achar similaridade. Então, sabe aquelas paredes que são de pedacinhos? Você olha e você vai ver um rosto. Isso é pareidolia. Então, é claro que tem muita pareidolia, óbvio que tem, mas tem muita coisa que não é pareidolia, porque é visto por IA. IA não tem cérebro que faz paridade. Entendeu? Para mim, o maior pesquisador brasileiro das imagens da Lua e de Marte é o Marco Antônio Petit. O cara é genial, ele passa a vida vendo milhares de fotografias, assim, todo mês, ele tem muitos livros escritos, e ele tem fotos extraordinárias. De que são essas fotos? Da NASA. A NASA permite que certas fotos fiquem no banco de dados delas. Eles estão formando um inconsciente coletivo para chegar na hora e falar: olha, pessoal, os amiguinhos estão aqui.
Então, mas na sua opinião, pelo que você aprende, né? A NASA ela está dentro desse objeto de... Nas facções. Nas facções? Sim, está. E como garantir que a informação dela, de fato, é para o bem? Então, você teve um homem dentro da NASA chamado Hynek, que era... Não, ET não existe, ET não existe. De repente, pau! Ele começa a ter uma mudança de postura. Depois você começa a ter o Jacques Vallée, outros pesquisadores, e ele muda de postura. Existir, existe. E hoje você tem muitos do FBI, do Pentágono, declarando não apenas a confirmação da existência aqui na Terra de visitantes extraplanetários, como acordos de alguns desses visitantes com governos, inclusive o nosso querido Eisenhower. Nossa. Né? E eles têm mesmo pacto. Então, quando aconteceu desses ETs estarem aqui, não são seres alinhados com a fraternidade. Eles querem poder. Eles vieram para cá por causa da guerra que teve lá aqui no Braço de Órion. Tal, eles vieram para cá. Fugitivos. Então, você veja bem, quem nos formou? Fomos fugitivos. Então, essa turma, o governo oculto é formado por humanos que são humanos realmente contrários à lei da fraternidade, por ETs que são contrários à lei da fraternidade. Isso é o governo oculto. Agora, o outro lado, que é o lado positivo, onde a gente quer, de qualquer forma, a gente quer fazer parte, que também tem humanos e também tem extraplanetários. Então, existe uma clara contingência entre os dois. Quer dizer, nós estamos numa contenda. Só que ao lado da escuridão faz barulho. E você pensa que ele é enorme, ele pode tudo. O lado da luz não faz barulho, porque ele trabalha, é silencioso. Por isso que eu tenho confiança de que a coisa vai migrar para o lado certo. Mesmo porque as crianças que estão nascendo, notadamente do ano passado para cá, elas são energeticamente muito diferentes. Se a gente vê todo dia, tem uma criancinha tocando Mozart, tocando Bach, tocando... Então, mas aí você fala assim, mas por que a criancinha consegue lembrar da encarnação passada? Porque a gente tem os chakras são centros de força que ficam no dupletério, tá? Então, você tem os órgãos anímicos do corpo físico, que são as glândulas endócrinas e os plexos nervosos. Você tem no perispírito, ou corpo astral, centros de força, centros energéticos. E o dupletério, que comunica esses dois status, eles têm os chakras. Não é? Então, os chakras ficam no dupletério. Dupletério. E os chakras estão no dupletério. O dupletério não é formado no plano espiritual, ele é formado pelo corpo físico durante a gestação. Então, quando a criança nasce, esse dupletério está imaturo, como ela é imatura. E os chakras vão amadurecendo. Uma das coisas que eu acho fascinante sobre os chakras é que você tem... eles são dois funis, né? Entrada e saída. Você tem, nas duas extremidades, nas duas bocas, você tem uma tela atômica cuja função é filtrar informações, para que o que está no perispírito não atinja o corpo físico. Porque a função do dupletério é proteger o corpo físico do piloto sem habilitação que está comandando o sistema que somos nós. Como se fosse uma membrana. Assim. Uma membrana. A criança não tem essa membrana amadurecida, então a informação passa. Por isso que até os 7 anos, quando a membrana está pronta, a criança acessa vidas anteriores. Não tem essa membrana, entendeu? Que foi parecido o que aconteceu com você, né? Teve um determinado momento que você falou, né, uma reportagem sua, que você teve esse véu, né? Que você até teve uma vida normal, foi para a escola, estudou e afins, se formou, e os acontecimentos da sua vida na sua pré-infância, que eram as ocorrências mediúnicas, né? Os contatos e afins, acabou não indo, né? Como se fosse um véu. Sim, então eu tinha 5 anos quando eu tive o primeiro contato com seres extraplanetários, eu tinha 5 anos. Até os 13 anos foi a miúde. Foram 8 anos de ir para a nave, aprender muita coisa com lucidez. A partir dos 13 anos fechou essa porta e eu realmente esqueci deles. Você vê como é forte o mecanismo de hipnose. Eu esqueci deles, né? E quando eu e meu irmão mais velho, que agora é falecido, nós fomos assistir Contatos Imediatos de Terceiro Grau, a gente saiu... Porque aquilo gritou forte em nós dois. Ele também era abduzido como eu, desde criança, né? E aquilo foi muito forte. E a gente começou... Para mim, ligou. E aí eu comecei a voltar a ter lembranças, alguns fragmentos de lembranças. E depois, em 2004, lá na Casa do Consolador, em 2003, os ETs resolveram invadir a Casa do Consolador mesmo, que você tinha sondas andando no meio das pessoas. Era um fenômeno de loucura. Caramba. Era loucura.
E aí eu falei, gente, os ETs vão trabalhar conosco, tal, porque eu estava vendo, né? E aí o trabalhador falou assim para mim, Mônica, não fala ET, porque o pessoal está com medo, fala EB, Entidade Biológica Extraterrestre. Eu falei, gente, boa noite, pessoal. Pessoal, o EB vai trabalhar conosco. A senhora falou, Hebe Camargo, vem aí. Aí eu falei, não, vamos falar sério, é ET mesmo e acabou. Sim. Mas eles estão conosco desde 2003, notadamente a partir de 2004, eles se manifestam e trabalham na casa. Em dezembro de 2003, né, porque a gente todo ano fazia uma festa na praia, né, festa de Iemanjá, na praia, em que era um momento de comemoração, de agradecer o ano, de ter energia, de trocar essa energia com as pessoas que frequentavam a casa. 2 de fevereiro mesmo? Não, primeiro sábado de dezembro de 2003, primeiro sábado. Então, aí eu estava muito brava com os ETs, porque as pessoas estavam fugindo da casa do Consolador. E eu falei para o comandante, que era quem entrava em contato comigo, a Akhenaton, que não tem nada a ver com o faraó egípcio, nada a ver com a Akhenaton, só o nome que é o mesmo, né? Sim. E eu falei para eles, olha, eu vou dizer assim para as famílias quando vierem buscar cesta básica aqui, tá? Os ETs acabaram com a casa, então vocês vão cobrar deles a cesta básica. Ele falou, então diga a todos que a gente vai se manifestar na praia. Eu falei, vocês não têm palavra, vocês comprometem e não acontece. E se eu falar isso, vão me jogar no hospício e jogar faca-chave. Não, pode dizer que a gente vai. E isso era para ficar em segredo, e um dos trabalhadores falou para a torcida do Corinthians, seu time. Ou seja, nunca teve tanta gente na praia como aquele ano. Só que caiu uma chuva de doer o corpo. E a maioria foi embora, ficou 189 malucos tomando chuva. E aí as naves começaram a aparecer, elas cruzavam o céu, né? Nossa. Quando terminou o trabalho, pontualmente à meia-noite, nós ficamos mais de 20 minutos, 189 pessoas, admirando o show que muitas naves deram no céu para nós. A partir daí, não tinha mais como você esconder, como você negar. E em janeiro de 2004, a Shelian começou a atender na casa, começou a trabalhar com a gente. Mas ela era muito diferente do que ela é hoje, porque ela falava uma vez por ano, ela não falava com a gente, ela se comunicava telepaticamente, e quando ela falava, ela usava um tradutor, então a voz parecia mecânica. Tinha muita gente que dizia que ela era um androide, né? Através de você, certo? Através de mim, sim. Quer contar por gente Ela é de quem Sirius, seria? né? Sim, não, ela é das Pleiades, ela é de um das planeta Pleiades. chamado Hyperion. Tá. E a Shell, ela é humana, adâmica como nós, porque hominais são todos os seres que andam eretos. Tá. Então, tem os adâmicos, como nós da Terra, que é a raça Adã-Kadmon, né? Tem os reptilianos, tem aqui, os seres aquilinos, que são aves, tem os greys, os eta-reticulianos, que eles são muito magros, né? E a pele deles é de escama, como se fosse de golfinho. Tem várias etnias, tem várias linhagens, etnias, né? várias linhagens. A Shell é como nós, adâmica, né? E é um ser até muito simpático, muito bonito, muito tranquilo. Ela é muito inteligente, muito ética, né? Mas ela, quando chegou aqui na Terra, ela achava que nós éramos hostis e primitivos. Eles tinham assim, horror de nós, né? Quando ela ia fazer os procedimentos de cura lá na casa do Consolador, ela falava assim para mim, unidade, que ela me chama de unidade, né? Para eu saber bem o meu tamanho, quer dizer, qualquer... Unidade, este ser fede, porque ele tinha comido carne no dia da cirurgia. Nossa. Então, isso para eles é absurdo, porque isso é canibalismo. Eles acham que nós somos hostis e primitivos mesmo. Hoje, depois, a pandemia, né, fez com que as pessoas começassem a ter mais acesso a ela começou a falar frequentemente. Então, isso foi humanizando a Shell e levando humanos para a nave. Então, isso foi quebrando essa barreira e foi tornando uma comunidade única, intergaláctica. Um intercâmbio. Um intercâmbio. Eu achei ótimo, porque hoje você vê a Shell muito mais solta, muito mais tranquila em se relacionar conosco. Em que pese a diferença de vibração dela para nós, hoje ela entende piada, por exemplo. Entendeu? E pegando lá desde o começo, que a gente estava falando do pré-apocalipse, daí uma coisa me chamou a atenção. Você falou que 2027 a 2030 pode ser um momento complicado. No meu entender, sim. O que seria que a gente pode passar? Seria algum contato? Então, se for contato é com o governo oculto, com os ETs que já estão presos na Terra. Tá. Não é um contato com a Confederação. Nós temos 3 organizações grandes, intergalácticas e galácticas, trabalhando na Terra. A primeira chama-se Federação Galáctica, que ela é militar mesmo, é um braço militar. Tipo de defesa, né? Tipo de defesa. O próprio ex-chefe da Engenharia Aeroespacial Israelense, ele dá uma entrevista longuíssima a respeito da Federação. O ex-ministro da Defesa canadense falou também. Então, a Federação entra em contato com os governos. Tá. A Federação é militar, é organizacional, estratégica, etc. E ela é do bem. Sim, é do bem, claro. Sim.
A confederação, que é a organização da Shell, eles estão aqui para nos ajudar a ultrapassar a hostilidade primitiva e adentrar na fraternidade. Então, o interesse deles é nos ajudar a entender a sombra, o autoconhecimento, que é a tríade dela, né? Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem para você poder evoluir. Então, a confederação quer te dar ferramentas para você curar o corpo e o espírito para ser melhor para o planeta e para os demais seres que vivem aqui. Perfeito. Né? E o outro sistema, que é o comando Ashtar, que o Sherran é o elemento mais importante, começou a se comunicar na Terra na década de final de 50 para 60, através de um mecânico, Van Hassel, Certo. que quem falava através dele era o Vrilon, era um outro cara do comando Ashtar, não Sherran. Inclusive, eles chegaram a entrar nos anos 70, num network da Grã-Bretanha, inglês, interviram, deram um jornal, eles deram uma mensagem longuíssima nessa network, ao vivo, para quem quisesse assistir. Nossa. Isso você acha facilmente no YouTube, você acha essa mensagem inteira. Então, e isso ele foi o mais claro contato. Então, o comando Ashtar hoje, segundo a Dolores Cannon, que já é falecida, mas que para mim é um dos grandes expoentes mundiais da ufologia, através da hipnose, do conhecimento dela, porque ela também era abduzida, o comando Ashtar hoje, eles estão em Saturno, eles estão orbitando, Júpiter, eles estão orbitando Júpiter. Então, eles estão longe da Terra, porque o Ashtar acabou a missão dele e foi embora. Ah, mas fulano recebe o Ashtar. Bom, pode ser o primo, mas o Ashtar original não é, né? E tem a Confederação e a Federação em pleno trabalho aqui. Só que a Confederação trabalha sem religião, porque eles não têm religião, com paranormais e médiums interessados realmente em estabelecer a nova Terra na Terra. Então, eles estão trazendo conhecimento, estão trazendo opções, estão trazendo projetos de cura física e psíquica para nós. E a Federação está trabalhando com governos da Terra para tentar evitar exatamente que o governo oculto venha e tome todos nós aqui de assalto. Então pode ser que tenham governos também do bem. Sim, claro que sim. Não tenha dúvida disso. Angela Merkel era do bem. Ah, entendi. Perfeito. Você viu que eu parei, não achei mais nenhum. Então, esse governo oculto, pelo que eu estou entendendo, ele quer mostrar para a gente, talvez, daqui a um tempo, 2027, como se fosse uma fake invasão alienígena. Fake invasão. Que é o que eu acho que eles estão montando. Nós. Eu acho que sim. O Steven Greer, que é um dos grandes nomes ufológicos mundial, ele tem falado isso. O meu medo é que vão usar isto para criar uma invasão fake e aí governo mundial único, que é o que eles querem, a nova ordem mundial. E nisso, se a gente for pegar o que fala na Bíblia, a questão do anticristo e tal, isso tudo está abordado? Tá. Ou seja, Jesus já... Não, ele disse isso há mais de 2 anos atrás. O bem na Terra está por se estabelecer. O mal já está muito bem estabelecido. Então, é claro, a gente passou 2000 anos, o bem cresceu muito, isso é indiscutível. Na minha opinião, o bem está crescendo em progressão geométrica e o mal está decrescendo em progressão aritmética. Mas ele berra, ele é o dono da mídia, então... você tem um acidente, todo mundo diminui para ver se tem sangue. A gente gosta. Nós somos o ser humano né? atraído pela dor. Acredita, o ser humano acredita na dor como forma de evolução. Mas então está nas nossas mãos, como seres humanos, nós temos algum poder? Total. Qual que seria? Cara, como fazer isso? Experimentos feitos ratificam isso que eu vou te falar. Tá. No Canadá, eles tinham uma cidade com violência. Então, eles trouxeram vários paranormais, para entrarem em meditação naquela cidade pela paz. Foi assim, o gráfico de violência fez isso aqui. Nossa. E tem outros estudos em outros lugares do mundo com a mesma eficácia. Quando o homem entra num padrão vibratório superior, ele suaviza a psicosfera e intervém. Então, por que se fala tanto de autoconhecimento, conhecimento e prática do bem, de respeito aos outros seres que vivem na Terra? Porque as pessoas caminhando para... Vejam, o ideal da Revolução Francesa, tá? Igualdade, fraternidade e liberdade. Se nós não formos iguais, não há fraternidade. Se não houver fraternidade, nós não seremos livres. Isso é o óbvio, não é o óbvio? Pois é. Sim. Então, se atingirmos uma massa crítica de humanos que realmente acreditam que tem poder para mudar a Terra, é assim. Porque nós temos o poder para mudar a Terra. É real.
E também tem a questão que você falou que o mal, ele é escandaloso, né? Escandaloso. Ele é escandaloso e ele ainda tem a possibilidade de atingir a massa via mídia e afins. O bem é igual o pessoal que estava meditando e diminuiu os índices de assalto lá nessa cidade do Assalto e Canadá. assassinato. Se parar para pensar, o bem ele é silencioso e poderoso. Exato. Então é isso, não precisamos estar gritando, tô fazendo bem aqui, não. Vou te dar um exemplo prático, né? Porque eu ponho em prática, tudo que eu pesquiso eu ponho em prática. Eu fui médica de PSF numa comunidade muito violenta em São Paulo que tem até micro-ondas. PSF Sabes pronto... É o UBE, é o Programa UBS. de Saúde da Família. PSE é o Programa de Saúde da Família. Foram 4 anos extraordinários que eu passei trabalhando, que eu amo isso. É que depois, por causa da presença do PCC, eu tive que me retirar, porque eu falo muito e eu ficava correndo risco. Mas a minha área, o que eles fazem? Eles pegam aquela comunidade, dividem em micro-áreas, cada área tem um médico, uma enfermeira e tem agentes comunitários da saúde. A minha micro-área tinha um volume bastante acentuado de suicídios. Eu estava trabalhando lá, comecei a sentir o negócio, tal, todo mundo tomando, ia buscar receita azul, né? E a Margarete, quando ela canta, a Margarete Áquila, ela tem um poder de cura mesmo. Ela tirou um paciente meu. Eu tinha um paciente na UTI do 9 de julho em pré-óbito, porque ele tinha um enfisema pulmonar gravíssimo, o pulmão dele já estava rígido, e a família não queria que fizesse a traqueostomia, porque era só prolongar, não ia dar qualidade de vida nenhuma, ia só prolongar o sofrimento. Então, é uma decisão da família, eu estava respeitando. E a Margarete gostava muito desse senhor e quis ir cantar na UTI para ele. Pedi licença, tal, ela foi. Ela cantando, ele era barítono. Quando ela começou a cantar Ave Maria do Morro, superficializou do coma e ele começou a mover os lábios como se ele estivesse cantando com ela. Nossa. Médico não chora, né? Eu virei pro box do lado, onde tinha uma menina em coma há 1 mês de um acidente automobilístico. A menina saiu do coma enquanto ela cantava. Meu Deus. Caramba. Então, e eu tenho visto o poder da música, que vem com uma voz privilegiada, mas que vem com uma energia altíssima do que faz. Eu falei, Margarete, eu tô como assim? Você é psicanalista e tal. Você não quer ir dar palestras e cantar uma vez por mês na minha comunidade? Eu alugava a garagem de um traficante, punha cadeira... você tem que jogar o jogo. Sim. Eu pagava para ele e falava, não, só não precisa pagar a garagem, só traz as cadeiras e os docinhos. Na micro-área lá. Na minha região, Eu levava as cadeiras, eu levava os docinhos, o refrigerante. Ela ia lá e ela passava 1 hora cantando para eles. Cantava, falava, cantava, falada. O índice de suicídios caiu 51%. Ô, louco. Então, Caramba. modifica, gente. Isso é trabalho. A gente vê... A Casa do Consolador, nos meses de inverno, nós temos um projeto chamado Irmã Dulce, porque ela é extraordinária, né? Foi um exemplo para todos nós brasileiros. E a gente sai à noite, na sexta-feira à noite, a gente leva sanduíche, leva bebida quente, água, cobertor, ração animal. E a gente vai justamente para aqueles guetos que são, né, intocáveis, né? Um dia a gente estava distribuindo café com leite e pão, e um senhor pegou e falou para a Margarete assim, eu não quero comer, eu quero que você reze comigo. Aí ele se ajoelhou na frente dela, ela se ajoelhou e deu as mãos com ele e eles começaram a orar. Eu vi sublimação no olhar daquele senhor. Um senhor alcoólatra, né, morador de rua, quer dizer, é a pessoa mais marginalizada e ignorada possível. Ele entrou num êxtase. A fé dele, não foi, a Margarete foi um veículo, talvez, mas a fé dele transcendeu. Tá? Então, existe em todos nós, existe luz. Você pode fazer o que você quiser, dizer, você é o diabo, não acredito em Deus. Ok, dentro de você, em cada quark de todos os seus átomos multidimensionais, existe a fonte criadora. Você não escapa disso. Sim. E quando você faz a conexão... É o caminho sem volta. É o caminho sem volta. Entende? Então, é óbvio que se nós que acreditamos na Nova Terra realmente acreditássemos no poder que nós temos, já era a Nova Terra. Então, de 27 a 30, nós vamos ter anos complicados? Vamos ser, porque o mundo está maluco e a gente vai ver muita coisa que a gente não gostaria de ver. Mas, ao mesmo tempo, a Joana de Ângeles disse isso e a Shelian confirmou, 250 mil espíritos de maior hierarquia nascem este ano, 250 mil nascem em 2027 e 500 mil nascem de 27 a 30. Nossa. Gente, pelo amor de Deus, vamos combinar. É gente para chuchu de luz. Faz a massa crítica.
É só não bagunçar a cabecinha dessas crianças. É só não adultizar essas crianças. Não ficar fazendo Instagram com essas crianças porque falarem coisas bonitinhas para você ter views e monetizar. É só respeitar a criança como criança. Mas, sinceramente, trabalho como o de vocês, trabalho como o nosso e de tanta gente boa, está fazendo a diferença. As pessoas estão acordando. É que é silencioso. Na hora do vamos ver, vai ser rápido. Isso me tranquilizou, viu, Mônica? Porque a gente sempre O Maurício é mais pessimista, eu sou mais otimista em ver a vida assim. E eu sempre fiquei pensando, poxa vida, temos 8 bilhões de pessoas. Será que toda essa galera que é super superficial vai precisar também se mobilizar? Pelo jeito, não, né? O bom da história é que a gente precisa de 2 bilhões só. 2 bilhões? 2 bilhões só. Por quê? Um quarto. Porque é a massa crítica, é um quarto. Ah. Eles precisam de 6 Para conseguir fazer para o conseguir. barulho. Só que é real isso, né? Lá na nave da Shell, a que chama Chandra, uma nave-mãe gigantesca, tem uma sala que você tem um painel 360 graus e nós somos pixels nesse painel. Então você tem pixel branco reluzente, que são espíritos de luz, e você tem pixel que é bem escuro, que são aqueles do governo oculto, encarnados e desencarnados. Ela diz que hoje você tem 25% de espíritos despertos, 12% de espíritos empedernidos na ignorância, e o resto está fazendo churrasco na laje de fim de semana. Sem nem Não, saber. o resto luta para sobreviver e não viver. Mas na hora que esse contingente acordar, muda o jogo. Então a gente tem que trabalhar por essas mentes. Entendi. Porque, nenhum de nós senão a gente não estava na Terra, a gente já estava no planeta melhor. A gente está aqui porque a gente tem coisas e muitas coisas para aprender. Mas se pegar o bonzinho com outro bonzinho, dá um bonzão. É isso que precisa, é sair de cima do muro e é trabalhar. Mas às vezes o que eu penso é que a gente passou pela pandemia, certo? E ficamos pior. Ficamos pior, mas será que não teve muita gente que despertou nesse período? Muita gente despertou, e eu tenho certeza disso. A Casa do Consolador optou, por causa do trabalho social, não parar o trabalho social. O trabalho espiritual passou a ser online, mas a gente não parou o trabalho social. Tá. E, assim, de repente, em julho de 21, nós distribuímos 4.000 cestas básicas. Da onde vieram essas cestas básicas? Das pessoas que acompanhavam o nosso trabalho no Que aumentou canal. a procura, certo? Nossa, espantosamente. Exato. E nós, antes da pandemia, distribuíamos 300 cestas. Nossa. Hoje a gente distribui 1.000 por mês. A gente fazia 200 almoços. Hoje a gente faz 1.000. Olha só. 5 A gente vezes. distribuiu 1 tonelada de ração animal, hoje a gente distribui quase 3. Então, quem que deu? Quem que ajudou? Foi a gracinha? Não. Foi as pessoas que acreditaram nisso. Então, essas pessoas já são Nova Terra. Essas pessoas estão dividindo, compartilhando, reproduzindo. Então, isso é a Nova Terra que está nascendo. Você não segura. Sabe, uma vez eu gosto muito do sufismo. Eu acho o sufismo bonito. Não sei se vocês têm intimidade com o sufismo. Se puder Não, explicar. se puder. Claro, até o pessoal de teve casa. um profeta, não é? Lá no islamismo, que ele trouxe o sufismo. É dentro do islamismo, mas ele é profundamente suave. Ele é ensinado através de fábulas. Sabe os derviches, aqueles que dançam com a cabeça torta lá na Turquia? Não conheço também. Então, mas é fantástico. Eles entram em transe e eles ficam rodando totalmente em transe e eles não caem. Caramba. Eles rodam sim. por horas, os derviches. E o sufismo, os derviches vêm desta hiato dentro do islamismo que ensina a fraternidade através de fábulas muito bonitas. Né? Eu gosto muito desse ideal sufi de ensinar pela fábula. Pela fábula. Igual Jesus fazia. Exato, como Jesus fazia. E porque ele prega a paz, ele prega o amor, ele prega a fraternidade. Então, eu não ligo para dogma, sabe? Eu acho dogma um atraso de vida. Eu acho que a gente tem que viver o amor, a fraternidade. Se você fizer isso, ou pelo menos tentar viver o resto da eternidade chega. Entendi. Ainda que seja pela eternidade. Mas vai chegar, entendeu? Então, nós temos hoje condições de, em diferentes filosofias, você falar da fraternidade. Você exercer a fraternidade. E as pessoas na pandemia acordaram para isso. Para que era a pandemia? Para você ficar vivendo agora, para você fazer uma autoanálise, para você desenvolver solidariedade e vencer o medo. Né? Mas as pessoas estão mais egoístas, estão mais violentas. Sim, porque a separação do joio do trigo... O trigo está maduro e o joio também, agora se separa. Entendi. E isso a gente está fazendo na prática do dia a dia. Né? Sim.
Então, você chama esse período como o primeiro ceifador, não é? A pandemia foi o primeiro ceifador, o Covid foi o primeiro ceifador. E teremos Mais segundo dois. e terceiro? Mais 2 ceifadores. O que Estão previstos 3 ceifadores. O que seria isso? Se você puder explicar. Um deles é um movimento geofísico de proporções enormes. Não é asteroide caindo na Itália, mas um deles é um evento catastrófico. Geofísico. E tem algum porquê por detrás desses ceifadores? Sim, é para acordar a humanidade, né? É o que a Shell fala. Porque o planeta dela se destruiu. A civilização dela era tão legal que, em vez de eles fizerem a transição, eles destruíram o próprio planeta. Você entendeu? Então foi que nem Marte, né? Quer dizer, Marte ainda tem o planeta. Zion não existe mais, né? Ela falou que quando você está na beira do precipício, você acorda. Exato. Então, a gente vai ser levado para a beira do precipício, não tenham dúvidas disso. Por isso que é pré-apocalipse. Pré-apocalipse. Então, o segundo ceifador já seria apocalipse, certo? Então, o segundo ceifador pode ser os 3 dias de escuridão. O segundo ceifador pode ser a invasão alienígena, que a gente precisa botar todo mundo, vai ter que trabalhar junto contra os alienígenas. E aí vem uma ordem mundial que chipa todo mundo, entendeu? Que induz as pessoas, que caça as pessoas que pensam diferente. O segundo ceifador pode ser até uma outra pandemia, porque uma das coisas que o ET que entrou em contato comigo quando eu tinha 5 anos fez foi me mostrar pandemias. Ah, é? E uma das pandemias é uma febre hemorrágica. Eu vi pessoas na rua sangrando, né? Eu tinha 5 anos, eu nem fazia ideia do que era aquilo. Entendeu? E não era chocante para você? Você levava numa boa? Não, então, esse dia, né? Porque meu ídolo infantil era o Gasparzinho. Fantasminha Camarada. Legal. Naquela época ele era Fantasminha Camarada. Eu amava o cabeção dele. Gostava também. Eu adorava ele o era Gasparzinho. super fofo, né? E os ETs usam justamente o ilúdico infantil para poder se aproximar para a criança não ter medo. Então, o Pequeno Pônei, né? Tem um garoto que é dinossauro. Então, hoje a criançada adora dinossauro, porque os reptilianos têm muito contato com as crianças. E não é, reptiliano é tudo draconiano. Não, não é. Né? Quer dizer, eu sou palmeirense, meu pai jogou no Palmeiras, tal, então corintiano dá um pouco de alergia, mas eu tenho muitos amigos corintianos. Você é corintiano, eu tenho um irmão que é corintiano. Então não dá para você generalizar, a gente não pode generalizar coisa alguma. Quando esse ET apareceu para mim, que eu tinha 5 anos, meu avô tinha morrido há pouco tempo e meu avô era meu tudo, né? Ele era simplesmente meu tudo. Eu sonhei que ele ia morrer e um pouco depois ele veio a falecer mesmo. Meu avô passou a vir cantar, tocar o violão, contar a historinha para mim, depois do falecimento dele. Um dia ele falou para mim, vovô não pode vir mais, mas vai vir um amiguinho do vovô. E aí ele saiu pela janela, quer dizer, eu perdi meu avô 2 vezes, né? Poucas noites depois eu acordo, tá o Gasparzinho flutuando, assim, ele flutuava mesmo. Nossa. E eu olhei para ele e falou, eu sou amiguinho do seu avô. Gasparzinho, amiguinho, tava tudo certo, Fantasminha Camarada. E aí ele me mostrou prédios de vidro, me mostrou Columbus pousando na Terra, mas também me mostrou uma possibilidade de um conflito mundial nuclear, que eu acho que é remota, eu acho que é remoto isso. Não vejo um conflito nuclear generalizado, espero que eu esteja certa, mas me mostrou pandemias, me mostrou muita fome, me mostrou Gaza. Hoje eu identifico as imagens, né, que ele me mostrou. Você está conseguindo juntar o quebra-cabeça. Hoje eu estou juntando o quebra-cabeça. E o terceiro ceifador tem algum palpite? Então, dizem que o terceiro ceifador é essa catástrofe geofísica. Tá. E pode não acontecer, tá? E o segundo ceifador, ele está meio flu, quer dizer, você tem informação. Vai ter ou não. Uns falam que é o 3 dias de escuridão, outros falam que é uma nova pandemia, né? É meio flu. Entendeu? Porque é isso aonde eu queria chegar com essa nossa conversa, é que, no fundo, isso tudo é ruim, concordo, mas isso vai fazer muitas pessoas despertarem, né? Vai. Eu acho que é o precipício, sabe? Quando você chegar na beira, assim, ou vai ou racha, porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Eu fiz uma vez, eu estava dando palestra espírita, no centro espírita, eu falei, pessoal, levanta a mão quem não tem medo de morrer. Ficou todo mundo com a mão baixada, assim. Eu mesmo acreditando na reencarnação, a morte não é nada, tal, eu sei disso, mas eu não quero morrer, porque esse é o lugar de conforto. Nós, por pior que esteja, é o que nós conhecemos, de verdade. Nós somos extremamente materializados quando a gente está encarnado. O maior isolante energético que eu conheço é o corpo físico. Você fica cego, surdo e tonto. Entendeu? Então você ignora o multiverso, o multi-universo, as multidimensões que te seguem. E elas seguem, está aqui vivendo com a gente do ladinho. E a gente não percebe.
E você acha que a humanidade ainda não está pronta para ter contatos com seres alienígenas extraterrestres? Eles não querem ter contato conosco. Eles não querem. Eles acham a gente hostil e primitivo. Eles realmente... Tem alguns deles que têm... Medo. Medo também acho que tem. É que eles não confessam que têm medo, porque eles acham que são muito grandinhos. Já não podem ter mais medo. Mas eles têm, assim, um pouco de... Sabe? Ranço. Anos, Tem o ranço conosco. Então, porque tem algumas pessoas que vêm aqui que falam que o governo oculto, que esses alienígenas que estão junto com esses humanos do mal, eles se alimentam do nosso medo. Claro, Por isso que eles querem isso. gerar medo, é isso? Eles alimentam do medo, do ódio, da raiva, da mágoa, da inveja, da ganância, da luxúria. Eles se alimentam dessas energias energias de frequências baixas. Claro, porque ele mantém você. Então não é que ele come o teu medo. Mas enquanto você tem medo, você está vibrando numa sintonia que ele pode te abduzir. Ele pode te simplesmente enfiar na tua jugular o dentinho e, como vampiro, comer a tua energia anímica. Entendi. Quando você vai para um matadouro, tá? Principalmente de gado grande, né? Os animais têm pavor. Quando eles estão naquela rota de assassinato, eles têm verdadeiro pavor. Eles exudam substâncias, né, neuroquímicas de medo, de angústia, de revolta, né? Nossa. Quando a gente vai, porque na faculdade de medicina a gente teve que ir para medicina legal, nós tivemos que ir para o matadouro. Foi o pior dia da minha vida, né? Teve que ir para aprender. Teve que ir para você ver como é que funciona. É horrível, uma experiência que eu não desejo para ninguém. Mas o que eu vi de espírito dantesco ali se alimentando da energia daqueles animais é uma coisa enorme. E dos humanos que ficam ali. Porque já está provado isso, não é? Tem até um professor de Harvard que a gente está tentando trazer para o Brasil para fazer um evento sobre esse tema, que fala que quem trabalha em matadouro é violento em casa, é estuprador em casa. Caramba. Porque banaliza a dor. É o teu dia a dia. Faz você muito mata, sentido, dane-se. Eu já pensei isso várias vezes. Nós estamos quando eu tentando vejo. trazer esse cara, e não é fácil, é difícil. Nós estamos tentando trazê-lo para fazer um evento na Casa do Consolador voltado para esse sentido. Quer dizer, eu sou a violência que eu trago para o mundo. Quer dizer, o mundo é o que é porque está em mim. E se nós reduzirmos a violência que temos para com o mundo, nós vamos estar propiciando muito mais paz. A gente não vai ter eventos como a gente viu há 3 dias atrás no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? E eles falam, você já teve algum conhecimento através desses contatos? Porque muitas vezes eu olho para a nossa política aqui e falo, pô, o jeito que tá parece ser ruim. Como que alguém em outras civilizações, eles já tiveram algum sistema melhor do que o nosso? Não, eles têm, né? Porque eles passaram pelo que a gente está passando, não ipsis literi, claro que não é igual, cada civilização tem o seu jeitinho peculiar, mas eles passaram por momentos em que o sistema financeiro comandava, em que a ganância comandava, em que a força sobrepujava o direito, a materialidade sobrepujava a espiritualidade. Eles viveram essas experiências. Então, hoje eles estão em situações melhores, porque assim como nós, eles saíram da expiação e provas e caminharam para a regeneração. Alguns com casos muito mais catastróficos do que nós, Zion, que eles destruíram, Marte, que eles até hoje tentam fazer o planeta voltar à vida, não é? E outros planetas que passaram de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, a regeneração para eles foi mais rápida. Entendeu? Então, essa Terra, se a gente, vamos supor, a gente conseguiu sair da Terra Cruz, chegou na nova Terra. Né, regenerada. Como que seria a vida nessa nova Terra? Primeiro, vai continuar tendo sistema financeiro, mas não vai ser como hoje, sabe? De consumismo, sabe? Então, a gente ainda não é um planeta feliz, né? Que seria o outro estágio, isso né? É longe. Ixi, aí tá muito longe. Milhares de anos daqui. Mas no planeta de regeneração, primeiro, as pessoas não vão morrer de fome. Porque se você não compartilhar, você também morre. Entendi. Aquele período que nós vamos ter, que eu chamo de regeneração e prova, é quando a humanidade encarnada vai aprender a dividir, senão não chega. Então vai ser curto o período. Depois vai as ser pessoas já vão curto o ter período. aprendido. Você vai ter água escassa, comida escassa. E aí, você vai ter que dividir. Você vai ter que dividir. Multiplicar. Para você ter segurança, você vai ter que dividir. Se você se fechar, você não consegue sobreviver. Então, é um período de escola. Isso eu acredito que é o apocalipse. Esse é o apocalipse. Nós vamos ter que aprender a dividir, a viver juntos. E quando você vai começar a viver junto, vai começar a cair a hostilidade.
Você não vai olhar para o outro como inimigo, ele é teu parceiro porque juntos você constrói pontes, juntos vocês constroem casas, juntos vocês lavram a terra, juntos vocês encontram comida, juntos. Então isso vai acontecer na Terra. É o nozismo, né? É o nozismo, não euísmo, é o nozismo, né? É uma expressão maluca, mas eu gostei dela, então muito bom. eu também acho. Então, assim, esse caminho vai ser vivido. Agora, caramba, nós vamos ter que destruir para viver? Sabe? Será que nós vamos ter que chegar na beira do precipício mesmo para partir para isso? Eu espero que não, mas tudo indica que sim. Porque como eu não consigo imaginar uma humanidade despertando com Hoje? tantas pessoas tão longe desse conhecimento, se a gente não passar por uma situação difícil. Limítrofe. Então, por isso que é aquilo do abismo, né? Por isso que a Terceira Guerra Mundial é uma possibilidade. Embora, sinceramente, eu não sinta isso. Mas é uma possibilidade, você não pode negar que ela é uma possibilidade. Até fake, tá? Até gerar fake, porque hoje você com a IA você gera o que você quiser. Tem até o tal do holograma, né? Holograma. Você fala do tal de projeto Monark. Você poderia abordar claro, sobre ele? São imagens tridimensionais projetadas no céu para dar a impressão que você está vendo fendas, portas dimensionais, até naves. E isso hoje você abre o Instagram, né? E você encontra um monte de gente. Olha, estou fotografando. As pessoas não estão mentindo. Não é elas que estão criando. É o projeto Monark. Para começar a criar no consciente coletivo de que existe... Que nós vamos ser invadidos mesmo. Uma invasão alienígena. Alienígena. Pô, mas isso é... muito sádico, triste, né? Muito triste. Gente, mas espera um pouco. Nós temos um presidente que quer tirar a escravidão da história do país dele. Dos bancos escolares. Não temos? Quando você quer erradicar uma coisa que tem provas históricas... para que não se ache que a raça negra foi prejudicada, daí pode esperar qualquer coisa. Porque... Já tentaram fazer o Holocausto parecer que não aconteceu. Concorda? Já. Ou seja, a facção A e a B, as duas estão querendo mexer na história. Exatamente. Então, porque você faz a história para ser útil a você. Tá? Uma narrativa. Uma narrativa construída para querer sustentar a sua estratégia. Eu sou palmeirense. Para mim, o Palmeiras é campeão mundial. Para mim... Mas os palmeirenses acreditam nisso, não acreditam? Foi um campeonato mundial? Foi, mas era mundial? Não. Mas ele ganhou. Mas não... Tinha o título mundial? Não. Mas não existe a narrativa. Puxar sardinha, né? Exato. O primeiro título mundial do Corinthians aqui foi uma palhaçada. Sim. Mas ele não diz que tem 2 títulos? Sim. Então, entendeu? Então... É uma realidade, a gente cria a nossa realidade. Perfeito. E a gente pode esperar, por exemplo, tem muitas pessoas que falam de Jesus, que tem a tal da segunda volta de Jesus, essa história. Não. Isso... Eu não acredito, você sabe não acredita por quê? nisso? Não, eu adoro Jesus. Jesus é meu mestre. Eu tenho profunda afinidade com Jesus, profunda. Mas eu acho que não teria a menor necessidade dele vir andar como homem entre os homens. Para quê mesmo? Se a consciência vai expandir, por que eu preciso segurar na mão do cara? Sabe, isso daí é infantilismo. A humanidade ainda é uma criança que precisa dar a mão para um adulto para atravessar a rua. E o próximo passo é a humanidade atingir a liberdade de atravessar a rua sozinha. Porque você até falou, né, que os 3 passos é autoconhecimento, conhecimento e Prática praticar do o bem. Isso. Se a gente for entrar no primeiro pilar, autoconhecimento, como que as pessoas podem conseguir encontrar esse autoconhecimento? Cara, isso é muito difícil, porque a gente não encara a própria sombra, a gente se esconde da própria sombra. Até porque a escuridão é cômoda. Lógico, na escuro ninguém te vê, todos os gatos são pardos, né? Você não consegue acreditar que você tem fealdade, né? Então, você vê no outro, o que te irrita no outro é o que existe em você e você nega. A gente precisa ter essa sacada. Por que eu tô tão irritado com o fofoqueiro? Porque eu sou fofoqueira, que eu não quero reconhecer isso. Certo. Entendeu? Então, quando a gente assume que nós somos seres imperfeitos, você começa a olhar para si próprio com compreensão. Olha, se são 300 ou 600 encarnações que você precisa para evoluir, nós estamos entre 40 e 50, nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, a gente erra, ponto. Eu preciso compreender que eu sou uma criança cósmica. Isso não quer dizer que eu seja um inútil, um ser do mal. Não, eu sou uma criança. Eu não acho que no banco escolar eu tenho o direito de exigir de uma criança de 7 anos que ela consiga fazer
equação, que ela consiga fazer raiz quadrada. Concorda que eu não consigo? Exatamente. Eu não posso esperar. Ninguém espera de nós que nós sejamos o que nós não temos condição quântica de ser. Tá? Condição quântica? Quântica é energia, evolução. De ser. Porque evolução é energia quântica. É uma pilhinha que você vai botando lá, você vai alimentando para aumentar a sua condição de visão. Isso é expansão de consciência. Cada vez que você expande a sua consciência, você vai aumentando a sua quantidade de energia. Isso, espírito de luz, o que é? É um cara que já tem tanta energia que ele já dá energia. Aí ele já transita em outras Já dimensões. transita até. em outras dimensões, tá? Nós estamos aqui rudimentarmente seres de quarta dimensão. Encarnados, tendo uma experiência física com um corpo extremamente pesado. O corpo da Shell é muito mais leve do que o meu. É mais etéreo do que o meu. Já não tem órgãos como a vesícula biliar, o apêndice, o intestino deles é muito curtinho. O nosso delgado tem 9 metros, que é para fazer absorção. O grosso é todo aquele negócio e tal. Então, o deles é virtual, porque eles praticamente não se alimentam mais. Eles se alimentam de energia já. Embora gostem de comer, de vez em quando eles têm a festa dos pioneiros lá e eles fazem pão, a moda do que era em Zion. Ah, é? Mas o corpo deles é mais sutil que o nosso, né? Bem mais sutil que o Caramba. nosso. Um dia o meu irmão, a gente estava num trabalho da Shell na Casa do Consolador e meu irmão Milton me ligou desesperado, raptaram o Marcos, meu outro irmão. E aí a Sheliana estava, eu fiquei nervosa, meu irmão foi raptado, né, cara? Eu falei, Shell, ela falou, não tem problema, desdobre e vai, você vai encontrar seu irmão, ele está num estacionamento de um prédio que é vermelho e que vende comida. Eu falei, o Nossa. extra. Desdobrei e fui. Aí eu falei, mas e a cirurgia? Ela falou, não, eu tomo conta do teu corpo. Foi a primeira vez que ela assumiu meu corpo inteiro, que ela não faz isso. Quando ela assumiu, ela falou, fascinante. Eu falei, o que é fascinante? Como vocês conseguem mover corpos tão pesados? Eu falei, não, o meu é mais pesado que os outros não são tão pesados assim. Mas ela ficou lá, fez o trabalho, e aí ela estava andando, ela tropeçou e quase caiu. E o Alfredo Narras, que trabalhava com a gente naquela época, que já veio falar aqui com Pô, vocês. Alfredo, sim. Isso. Ela falou para ele, você sabia que quando a força do atrito supera a força motriz, você tropeça e pode cair? Ele falou, não. Ela riu, porque isso para ela é uma piada. É uma piada. Então ela Entendi. teve essa experiência, entendeu? Então, você imagina como... Porque ela é encarnada, a chilena não é morta, não. Ela tem o corpo dela, fica lá na nave e tal. Como o nosso corpo ainda é rudimentar para eles, as funções. A gente enxerga pouco, escuta menos, sabe? Não sente tantos cheiros, não sente tantos sabores, né? Entendi, tem umas diferenças. Então, porque os sentidos deles São são mais muito aguçados. avantajados. Por quê? Porque eles não estão tão físicos. Por isso que Eles é já não são- extrafísico. É, extrafísico. Extraplanetário, né? Seres extraplanetários. Então, veja, do planeta dela, por exemplo, você não tem doenças autoimunes. Porque a doença autoimune é você chicoteando, né? Eu não Contra si mereço, mesmo. eu sou ruim e tal. Você não tem câncer, você não tem infecções, porque bactérias e vírus lá não existem. Nossa. Mas você tem doenças psíquicas que geram transtornos físicos quando são muito grandes. Você tem doenças emocionais, eles não são perfeitos, eles são de regeneração. Então eles ainda têm pensamentos negativos? Claro, Ah, é. tem. É leve inveja, leve raiva, Leve ciúmes. leve ciúmes, leve rebeldia. Mas, gente, eles são Bem só menos. regeneração. Eles são seres de quinta dimensão consciencial. Ah, são quinta? Não são perfeitos. Achei que Perfeito é quem está lá no sol, são celestes. eu achei que era mais. Eu fico Não, nervosa. então, mas é quinta dimensão consciencial. Por isso que eu acho a gente endeusa, sabe? Vamos estudar mesmo o que eles fazem. Eles trabalham. Só que lá o trabalho não é para você ter uma casa na praia, um carro do ano, nada disso. O que é o objetivo? Porque hoje aqui O na trabalho nossa é terra... construir. Construir o quê? Construir a vida melhor. Pro todo. Ah, Todo o trabalho é voltado para o bem do todo. Todo o trabalho. Do deles. bem coletivo. Bem não coletivo. é ganhar dinheiro igual aqui. Não, e eles têm bônus para fazer. A casa deles é sempre, em relação à natureza, elas são sempre ecologicamente corretas, é sustentável. Então lá eles não esgotam a natureza de forma nenhuma. E, por exemplo, você tem um bosque que ela sempre me conta lá, que as folhas são como sinos. Então, quando o vento passa, é música. Você imaginou? Nossa. Entendeu? Entendi. Quando eles querem coabitar com o irmão animal, eles sentam e emitem o pensamento. Então, o irmão animal que sintonizar, vem e mora com eles numa troca mútua de aprendizado. O pet dela é uma pantera enorme. Nossa, Entendi. igual a gente faz com Entendeu? o cachorro aqui. Igual a gente faz com cachorro, mas eles não vão e compram um cachorro. Eles não escravizam animal nenhum. Eles não comem, imagina. Eles não domesticaram. Abandonaram isso há muito tempo. Não, mas é assim, é sintonia. Você está sintonizado comigo? Então, nós podemos aprender um com o outro. Então, é uma vida harmônica.
Não tem pressa lá, eles não têm relógio lá. Eles vão pela inclinação do sol. Nossa. Porque o importante é eles têm metas, eles não têm carga horária. Eles têm metas a serem atingidas. Pô, eu queria viver nesse Eu mundo. também, mas a gente não consegue. Será que a gente não vai pegar isso, né? Nem nós que somos mais Reencarnando jovens. aqui, por que não? Reencarnando. Não, vocês vão pegar o período da regeneração e prova, que é o período de... Com certeza vão pegar? vocês vão pegar. Não, com certeza. A minha geração foi feita para viver entre 85 e 90. A de vocês vai passar de 110, gente. Vocês vão viver esse horário. Pô, se Deus Vocês quiser. vão estar aqui. Porque é 2050 já... E 7, segundo Emmanuel, 2057. Eu não gosto de data, sabe? Eu acho data uma furada, porque se muda o inconsciente coletivo, já muda o calendário. Então, E aí, se a gente entrar no segundo pilar, conhecimento, por que ele é tão importante, o porque são conhecimento? ferramentas, né? É o conhecimento do mundo, certo? Conhecimento de tudo que você puder. Tá. Tudo. O conhecimento te faz o horizonte ficar enorme, pequeno. Grande, mas pequeno. Porque você é capaz de trafegar. Você vai ter ferramentas para analisar o que é certo e o que é errado. Você vai poder escolher de uma forma melhor. Não vai ser tão facilmente manipulado? Não, claro que não. Se você... Bom, nós estamos falando de governo oculto, certo? Estamos escancarando nomes, não é? Eles não são mais ocultos. O governo oculto não é mais oculto. Para todo mundo, né? Exato. Tem uma As boa pessoas parte da adquiriram. humanidade que já sabe quem são. Tem nome, tem endereço. Entendeu? Você pode até escolher votar ou não neles, mas você sabe quem eles são. Sim. Então, isso tira a força deles do escondido, porque o oculto assusta, não é? Exato. Você não Então, sabe o que tem lá, né? Mas agora Até a palavra, né? eles estão sendo desnudados e a raiva está aí. A facção A deixou eles serem desnudados. Como é que eles deixaram fazer uma coisa dessa? Entendeu? Então, o pilar do conhecimento é fundamental. Então, se o autoconhecimento faz você se compreender como um ser vulnerável, que ainda vai errar muito até acertar, essa compreensão te leva a algo importantíssimo que é o perdão. O auto-perdão. Porque aí você não cria mais sabotagem contra você mesmo. Você não cria doenças, você não cria perder o emprego a cada 2 anos, não cria casar com pessoas que são abusivas com você. Você não cria. Viver sob governos que são absolutamente loucos. Exato. Você não cria essas possibilidades de autossabotagem. E aí, quando você se perdoa, você vai se amar. E quando você se ama, você cresce. Porque o amor é a única forma que realmente liberta, energética. Você não precisa ter defesa contra o amor. Jesus falava muito isso, não tenha medo de amar. Aceita o amor, invista no amor. Ele falava muito isso, entendeu? Porque o amor realmente é a única energia que liberta. E mesmo assim as pessoas têm medo de amar. Claro, né? porque a gente não ama, a gente gosta, a gente se apega, a gente manda, a gente troca. É egoísta. O amor incondicional a gente tem por um filho, a gente tem pelo pet. Né? Até pelo time de futebol você pode ter amor incondicional, mas não é amor, que amor liberta e o nosso amor restringe, né? Então é diferente, entendeu? Agora, O terceiro? Pode falar. Você pode completar. quando você se compreende e você entende que você está nessa humanidade por pura afinidade, se você se compreende e os outros são iguais a você ou semelhantes, você tem que estender para eles a compreensão. É lógico, isso é uma questão de lógica. Sim. Se você conseguir se perdoar, você tem que estender o perdão, porque eles são iguais a você. E mais, ter força para pedir perdão. E quando você se amar, você está pronto para amar o outro. Sem preconceito, sem talvez, sem e se. Sem troca. Porque realmente amar faz bem. Mas aí o ego ele já vai estar dissolvido na Não precisa população. dissolver o ego. Não? Coitado, o ego está entre o inconsciente e o supraconsciente. Esse aqui, o inconsciente fala assim, eu quero o Porsche. E o superconsciente fala, não, Porsche mata. E o ego fala, o que eu faço? Vai no banco para ver se consegue empréstimo. Entendeu? Então, o ego, você não precisa destruir o ego para ser feliz. Ele não é meu inimigo. Não é seu inimigo, ele é seu aliado. Ele é a sua manifestação consciente. Você veja, se a gente pensar no nosso corpo de conhecimento, né, como uma pizza, essa encarnação que nós estamos vivendo é 1/8 de 1/8 da pizza. Tá? Quer dizer, não dá nem para sentir prazer. Por que é 1/8 de um? É 1/8 de 1/8. A pizza divide em 8 pedaços. Isso. Aí você divide um pedaço em 8 pedaços. Então, 1/8. 64 avos. É, isso aí. Sei lá, eu não sou boa em 8 matemática. vezes 8. Mas tudo que você já viveu é 1/8, é uma fatia inteira da pizza. Cara, tem mais 7 fatias para você viver. Nossa. Porque, concorda, nós somos eternos. Então, imagina o que tem pra gente descobrir, pra gente realizar.
E aí você entra na prática do bem. Você quer saber quem você é, você busca a verdade. Você usa o conhecimento para ferramentas para se ajustar perante você mesmo e o todo. Certo. E aí você pratica o bem, porque se todos estiverem bem, você estará seguro. No fim, até o egoísmo leva ao... Porque se você quiser que para todos estarem seguros, é bom para si mesmo. Claro. Então, porque o que caracteriza a humanidade terrestre? O medo. A maioria dos humanos da Terra é de exilados. Quer dizer, nós já fomos arrancados do nosso planeta, da nossa família, do que a gente conseguiu jogar daqui, porque a gente realmente era um problema. Entendeu? Tipo, estamos todo mundo de recuperação. Estamos de recuperação. E a gente não sabe se vai passar de ano, porque outro exílio, eu vou te falar, hein, vai ser pesado. Então, isso faz com que a gente tenha muito medo de perder. E a gente, com medo de perder, começa a atacar para ter. Você ataca, porque o ataque é a melhor defesa. Então, todos nós que encarnamos aqui na Terra, nós somos exilados de algum planeta que passou por alguma transição e nós não acompanhamos. De vários planetas, mas não dá para dizer todos, tá? O problema da Terra é o God. Generalizar, omitir e deturpar. God, pô. Generalizar, mentir, omitir e deturpar. Né? É o distorcer, né? Tá. É o God. Então, assim, você não pode generalizar a todos. Não dá para dizer que são todos. Mas a maioria dos encarnados é de exilado. A maioria dos espíritos que vivem umbral, que é o plano espiritual da quarta dimensão, e que se divide em 3 partes. Umbral grosso, onde está a diabada, que é o governo oculto. Umbral médio, onde estão os espíritos reféns da própria mentira. Né? E o terceiro umbral é o plano das colônias, que é em nosso lar, que é aquele negócio bonito. Mas tudo é quarta dimensão. Tudo isso é umbral. Tá. Entendeu? Então não adianta você ficar fosforilando. Eu vou por uma colônia. Você vai para umbral, filho, ponto. Porque você não consegue ir para a quinta dimensão. Você não tem nível para isso ainda. Nível quântico. Então todo mundo que desencarna vai para o umbral? Vai para o umbral. Seja grosso, médio ou terceiro. Quando você morrer, você vai para o umbral, porque foi de lá que você veio. Eu espero que se a gente veio do terceiro, a gente volte para o terceiro. Se a gente veio do médio, vá para o terceiro, porque a gente evoluiu. Entendeu? E essa história que o umbral está esvaziando, esse umbral negativo, é verdade? É verdade, está esvaziando, mas não está esvaziado e ainda existe. O umbral grosso deixa de existir quando a planeta Terra se tornar de regeneração. Nós temos 7 dimensões na Terra. Vamos tirar a física, né? Então você tem o umbral, que é a quarta dimensão. Você tem o plano de artes, cultura e ciência, que, na minha opinião, é o plano de evolução em todos os campos da Terra, que é quinta dimensão. Você tem o plano de amor fraterno universal, que é onde estão os mestres ascensos, os tutores kármicos estão ali, que é sexta dimensão, e a 7ª dimensão, que são os diretrizes planetários, que são os prepostos do Cristo planetário e que comandam a Terra como um todo, inclusive as relações da Terra com outros planetas. Tá? São 7 dimensões. A 7ª seria onde Cristo está. É onde estão os prepostos dele. Ele é grande demais para estar ali. Tá. O quantum dele é 9ª dimensão. Então é muita energia. Entendi. Mas ali estão os prepostos deles. Então, você tem 7 dimensões na Terra. Tá? Então, esses planos, eles se interpenetram. O de cima pode vir para o de baixo. O de baixo não consegue chegar no de cima porque é fração. É uma clave. Você pula 1/8, você pula 2/8 de uma clave musical e o corpo humano não aguenta. O corpo perispiritual de nós encarnados não aguenta. Por quê? Porque a vibração é mais rápida e a gente cisalha, tem cisalhamento entre as células do perispírito. Elas rompem. É muita energia, você não consegue. Mas tem momentos que nós conseguimos? Porque tem. Eu vi você comentando sobre... tem momentos que a gente entra na frequência gama, certo? Mas isso é onda cerebral, né? Tá. Você tem a beta, que é acordado, que é como nós estamos agora, e você tem a alfa, que é a onda do aprendizado, é a onda do soninho, aquela de sonolência. Você tem a teta e a delta, que são as ondas do sono profundo, da projeção plena. E aí você tem a gama, que é a onda que você está quando você está em transe. É quando você sublima. A gente não consegue ficar muito tempo. Se você fica muito tempo em onda gama, que é o que eu experimento com a Shell, por isso que ela tem 1 hora só para ficar no meu corpo. Ela não consegue ficar mais do que isso, porque eu vou passar mal. E eu passava mal mesmo. Tinha arritmia. Quando ela começou a trabalhar com a gente, eu sou extremamente cética, tá? Eu sou um ET, tá? Me prova que você é um ET. Então, o que a gente fazia? Demorou para chegar nesse momento de confiar que era Então, ela? eu confiei porque eu tirei sangue. Eu colhia meu sangue, eu dosava glicemia, sódio, potássio e cloro. Certo. Quando ela entrava, colhia de novo, eu ficava com gel, né? Coletava de novo, e quando ela ia embora, coletava de novo. E aí você fazia paridade.
Então, meu potássio caía vertiginosamente enquanto ela estava trabalhando comigo. Caramba. Tá? Com o doutor espanhol, eu não tenho nenhum tipo de alteração de glicemia, só de glicemia altera, mas não significativamente, só de potássio não altera nada. E com ela, meu potássio desaba. Por quê? Porque ela inverte o potencial de membrana, né, do nosso corpo. Então, o sódio que tem que ficar fora, dentro vai para fora, e o potássio tem que ficar fora, vai para dentro. E isso não é bom para o corpo humano. E quando ela está, eu estou em onda gama. Eu tenho um eletroencefalograma, se vocês quiserem, eu até mando para vocês, que fizeram com a Shell, em diferentes momentos, eu estou em pé, acordada, e eu estou com onda cerebral de sono profundo. E eu estou em pé e acordada. Como se estivesse meditando. Como se eu estivesse meditação profunda mesmo. E eu estou totalmente consciente e acordada. Porque eu fico consciente quando a Shell está, né? Eu não fico inconsciente. Sim. Depois eu não retenho quase nada, mas durante a manifestação dela eu estou completamente consciente. E aí você está com um espírito de um amor muito grande? Você se sente muito bem? Ela é mais amorosa do que eu. Mas o Tupã é mais amoroso que ela. Que é o índio que trabalha através de mim. Ele é mais amoroso que ela. Ela é assertiva, precisa, ética, mas ela ainda tem muito a aprender no campo emocional. Mas aí você não consegue, uma curiosidade minha, você não consegue pegar falar, nossa, não consigo trazer isso pra Mônica. Cara, eu tento, mas difícil? Eu sou muito evoluída ainda, né? Eu acho bárbaro o status que ela vive. Né? Eu gostaria muito de vibrar sempre naquele equilíbrio emocional, que ela está sempre equilibrada. É irritante como ela está sempre, né? E eu não, eu tenho altos e baixos, porque eu sou Asperger, é difícil. Ser humano. Eu sou um ser humano, mas eu aprendo muito com ela. Eu mudei muito desde que a gente começou a ter contato. Eu era muito mais explosiva. Eu falo o que eu penso até hoje, eu não consegui evitar. Mas eu era muito mais explosiva, hoje eu sou muito mais tranquila. Através do aprendizado aprendizado da convivência com ela, com o Tupã, com o espanhol. Eles me ensinaram muito. Quando eu estou com eles, quando o Tupã está usando o meu corpo, eu sinto como se eu fizesse parte de tudo e tudo fizesse parte de mim. Nossa. É uma sensação de amor, assim, é inesgotável, é uma coisa boa. Você está bem, você está em paz. Quando ele vai embora, você fica com frio. Aquele vazio, Aquele assim. vazio, é um absurdo isso, Nossa. entendeu? O espanhol é mais objetivo, nós somos amigos há muitas encarnações, então existe diferença, óbvio, ele é muito mais evoluído do que eu, ele é extraordinário. Mas já existe uma afinidade maior que não dá para eu perceber tanto. Entendi. Com a Shell e com o Tupã eu percebo mais essa diferença. Mas com o Tupã é uma sensação de pertencimento que quando ele vai embora eu fico só. Que legal. É impressionante, E teve algum ensinamento, assim, que te marcou em relação a Shell? Que, assim... Teve muitos, né? Um dia eu faço parte de um grupo de socorro no plano espiritual, que é o nosso líder é um rapaz novo, eu chamo Eduardo. Ele é um rapaz novo. E nós fomos para uma queimada na Amazônia. Né? E ele falou, anestesia os animais para que eles sejam removidos com menos sofrimento. E eu vi uma situação ali que realmente... Né, eu fiquei com uma raiva de quem botou fogo, sabe? Uma raiva que se eu pegasse o cara naquela hora, não sobrava nem o perispírito. E aí o Eduardo falou pra mim, volta pro teu corpo que você tá atrapalhando. Você veio aqui pra dar amor, o que você tá dando é o oposto. Entendi. E eu procurei a Shell pra dizer que eu tava indo embora, ela estava abraçada numa árvore, dizendo, calma, minha irmã, já está acabando. Aí eu percebi a diferença entre ela e eu. Entendi. Porque você que tinha ido lá ainda estava com um sentimento de raiva profundo. Pelo que eu vi o sofrimento do animalzinho, me deixou... Sim, já ela o sofrimento, ela conseguiu encapsular em consolo. Nossa. Entendeu? Então genial. isso para mim foi o maior ensinamento que ela podia me dar. Eu falei para ela, eu te agradeço eternamente, porque isso foi o maior ensinamento. Até emociona, né? Muito, muito. Me emociona mesmo, porque a cena está muito viva na minha memória, né? A gente cuida muito da causa animal. Eu sempre amei animais e agora com a parceria que a gente tem com o Rancho dos Gnomos, a gente está num outro diapasão, né? Porque você pega animais de sofrimento de circo, de zoológico. Sério? E lá, o Rancho dos Gnomos, o Marcos e a Silvia Pompeu, que fundaram o Rancho dos Gnomos, que é um santuário, eles são pessoas extraordinárias. É assim. aqui? Em Joanópolis. Eles são extraordinários. Eles vêm para São Paulo toda hora para comprar coisa aqui para levar para os bichos. Tipo, pega elefante de circo. Não, elefante não, porque tem um santuário de elefantes. Mas eles têm urso, tem, lá no Pantanal. Que legal. Eles quase morreram com as. Nossa, eles sofreram muito agora por causa das queimadas. A gente já foi para Chiang Mai, que é um dos santuários lá na Tailândia. Sim, né? sim.
Mas lá, assim, os santuários do Brasil não tem aspecto comercial, porque não, o IBAMA não deixa. O IBAMA deixa o animal morto na tua porta, quase morto, para você reviver, tá? E te multa se você usar esse animal para receber recursos, ok? Mas ele não te dá um centavo. Nossa. Então, pessoas como o Marcos e a Silvia, e o pessoal do Rancho do Santuário dos Elefantes e outros santuários do Brasil, eles lutam contra o imponderável. É muito difícil, eles realmente lutam muito contra o imponderável. E trabalhando com eles aumentou muito, né? Então, a causa animal me toca profundamente. Eu realmente amo muito os animais. Um dia eu vou amar o homem como eu amo os animais. E um dia, por causa desse trabalho, né, me mandam muita coisa desesperadora. Me mandaram uma fotografia assim. Eu estava trabalhando, eu estava lá na comunidade trabalhando. Sabe quando você tem que respirar muito, porque você tem o dia inteiro para trabalhar e aquilo... Eu soluçava sem chorar. Quando chegou a noite, eu tinha o trabalho da Shell, né? Ela chegou e a gente tem um elo mental muito forte. Ela falou, o que aconteceu? Eu mostrei a imagem para ela. Eu falei, como você consegue viver com cânceres morais como nós somos? Ela falou, porque entre os cânceres morais existem células boas como você. Perfeito. É assim que eles são. Sim. Isso é um planeta de regeneração. Entendi. Olha a maturidade. Existe o imaturo que vai fazer bobagem. E existe o mais maduro que vai ajudar a suavizar o imaturo. Não julga, porque se você julga, você é igual. Porque até que a gente vive num planeta dual, né? Exato. Não tem então, como não imagina desistir, né? o que é para um planeta cuja ética é você não julgar. Para eles é mandamento, não julgar. É o mandamento deles. Aqui é uma ética. Isso. Que é uma tentativa de ética. Aqui é uma aqui é tentativa. difícil para chuchu. Porque você olha para o cara, você já está julgando, né? O olhar julga. Você não precisa nem abrir a boca, né? Eu queria entrar numa história que me chamou muita atenção, que tem muitas pessoas que falam que a gente está entrando na era de Saint-Germain, saindo da era de Jesus. Né? Não, eu acho que não, hein? Não? Porque ele é o transmutador. Se você olhar os 7 raios, o raio violeta é justamente o transmutador. Então, nós estamos na era dele há décadas, né? Porque ele é o transmutador, ele é o que carrega essa energia de transmutação. Mas quem que seria Saint-Germain? Segundo as má línguas, as fofocas, né? Ele foi Certo. pai de Jesus, foi José de Arimaté. Foi José, pai de Jesus. Nossa. E também foi o conde de Saint-Germain e outras figuras aí da história. Mas isso muda alguma coisa? Para mim, Nada. nada. Eu acho que a pessoa vale pelo que ela está sendo naquele momento fazendo. Se ela já foi alguma outra coisa. A minha primeira palestra na ufologia foi em Curitiba, lá na Associação Rosa Cruz, né? E ninguém me conhecia. Eu falei, dei meu recado e eu falei, nossa, porque no dia anterior, o norte-americano foi fazer a palestra dele, jogaram até sapato no cara. Eu falei, meu Deus, eu vou ser linchada. Eu nunca palestrei. Jogaram sapato no cara. Por que será? Porque o povo é louco, né? O povo tava doido, tava aquela agressividade, assim. Mas porque ele mexeu nas crenças das pessoas? Não, porque o que ele estava falando realmente era fora da casinha. Era fora da caixa. Não, ele era ilógico. Mas ok, ele estava fazendo... Ele foi convidado para falar, escuta. Sim. Você não quer? Ok, mas deixa para lá. E eu era a penúltima palestra do domingo, era antes do almoço. E quando eu subi para falar, ele sabe quando dá aquele frio na barriga? Eu nunca tinha falado para tanta gente, dei ufologia e tal. Mas eu dei o meu recado e acabou, né? E o pessoal gostou. Eu fiquei 7 minutos sendo aplaudida de pé. Quer dizer, foi Olha. não, porque eu era novo. Sabe aquele negócio? Eu era o novo. Então o pessoal se entusiasmou só isso, porque eu era o novo. Quando eu tô descendo do palco, uma mulher fez assim para mim: tu sabes quem sois? Eu falei, Mônica? Não, tu sois Maria, eu sou Sonora, eu sou Madalena e casada com Jesus. Eu falei, sogra, eu não sou, não. Mas o povo, as pessoas criam essas... Entendeu? Então, quem importa quem você foi? Importante é quem você é. O que você é hoje é resultante de todo mundo que você já foi. Mas que importa o que você já fez? Importa o que você está fazendo agora. Life is now, né? Hã? Life is now. Life is now, right? É exatamente isso. A vida é o agora. E é isso que a nossa geração precisa entender. Viver o agora. Então essas pessoas que ficam tão preocupadas com a vida passada, quem eu fui... Isso Olha, tem uma certa influência, mas não é preponderante, não é determinante. Não, porque na verdade é melhor você não saber. Às vezes é melhor você não saber. Só Allan Kardec eu conheço 3 que propagam que são Allan Kardec. Nenhum deles é. Allan Kardec não reencarnou. Talvez tenha sido Chico Xavier, hein? Porque é o que mais chega perto. Mas os gênios são tão diferentes que é difícil você encaixar um no outro. Allan Kardec não encarnou, na minha opinião. E se ele está encarnado, nenhum dos 3 que se propagam como Allan Kardec são. Porque são seres mistificadores, pilantras, então não dá para ser. Kardec trouxe uma revolução de consciência. Mas a gente não... Por que será que ele não reencarnou? Quando a gente morre... Porque não chegou a hora.
Não chegou a hora dele. Talvez ele venha reencarnar, ou se ele foi o Chico Xavier, sei lá, não sei. Dizem que ele deixou uma carta em que... O Chico deixou uma carta em que ele dizia que era Kardec. Não sei. O Juliano Posati, ele fez um documentário... O Juliano é muito sério. O Juliano Posati do Círculo é uma pessoa muito séria, um pesquisador muito sério. E procura ser ético, então é uma pessoa confiável. Ele fez um documentário em que ele alencou muitos documentos, inclusive cartas do Chico. Ele não disse, o Chico disse que era o Kardec, mas ele também não disse que não foi. Entendi. Agora, para mim, tanto faz. O Kardec teve a relevância dele, o Chico teve uma relevância diferente. O Kardec trouxe um conhecimento e o Chico trouxe amor. São coisas diferentes, se complementam. Então, não tem necessidade de ser o mesmo espírito. E, olha, vamos combinar, né? É uma monotonia. Todo mundo que encarna é Maria Antonieta. Todo mundo queria ser decapitado. Ou todo mundo que encarna foi tirar dentes. Sabe? É o mesmo. Só tem esses dois espíritos no plano espiritual. Então, eu acho tão inútil, sabe? Acho que é muito mais legal a diversidade, né? O cara foi fulano e beltrano, mas agora ele é ciclano. Não importa. Importa quem ele é. Essa é a minha opinião, pelo menos. Perfeito. Sensacional. Você vai querer mandar uma palavra-chave? Daqui a pouco a gente manda, Tá. porque eu tenho ainda essa questão, porque eu vi você falar que hoje tá tendo uma questão com os dragões que estão... Sim. O que seria essa questão dos dragões? Os dragões, eles são seres que vêm de outro universo. Eles dizem assim, nós somos mais velhos do que o tempo, né? E eles são... Quando um planeta começa... Tem um propósito divino. Tá. Então, Deus, né, ou fonte criadora, que eu prefiro, planejou criar o sistema solar aqui. Jesus foi o encarregado de fazer esse sistema solar. Tá. Então, ele veio com os engenheiros siderais, a turma deles, prepostos para criar. Jesus é como se fosse um engenheiro. Sananda. Ele é um preposto divino. Então, ele dá forma à criação. O que Deus faz é absoluto, e sendo absoluto é infinito e eterno. O que Deus faz? As mônadas, as centelhas divinas, nós. Tá? Nós somos as centelhas Nós somos divinas. as centelhas divinas. O que as centelhas divinas fazem é relativo, porque tem data para acabar. É limitado espaço-tempo. Tá. O que Deus faz é eterno. Tá? Então, a fonte criadora é essa energia da onde a gente emana. E os prepostos deles vêm e dão as formas, criam as escolas evolutivas, criam as possibilidades de vida e as experimentações também. Tá? Certo. Então, os dragões são seres que vêm para construir planetas. Eles fazem parte da energia primaz dos planetas. E eles são grandes aliados nas transições, quando essas transições são pesadas. Então, aqui eles estão para fechar o portal que foi aberto pelo CERN para um outro universo que não poderia ter sido aberto. Que portal seria esse? O CERN, sabe o CERN? O acelerador de partículas. Que a gente sim. tem. Então, esse CERN abriu, né, um portal. Por esse portal estão vindo para cá espíritos que não deveriam vir, que não são da luz, não são bentos. Eles são Caramba. bem ruins. E eles são aliados do governo oculto, entendeu? Trevosos. Então, os dragões têm por função fechar esse portal, manter esse portal fechado, é um esquadrão mesmo. E também a função de limpar, higienizar a Terra. Durante principalmente a década de 80 e 90, muitas foram as filmagens de naves que pareciam serpentes voadoras, translúcidas. Não eram naves, eram sondas de limpeza, análise e limpeza da nossa atmosfera, limpeza de água, de terra, etc. Que os ETs da Confederação e da Federação estão envolvidos a esse processo. Porque, veja bem, não adianta nada você viver num planeta que nós já estamos num ponto sem retorno. Sim. Você vai sobreviver para quê? Não tem sentido. Então, para que o planeta saia deste ponto sem retorno, com uma humanidade maluca do jeito que nós somos, você precisa ter ações externas. Embora os extraterrestres não possam intervir aqui na Terra, porque eles não podem, existe uma diretriz que impede, cada civilização é responsável pelo seu ritmo de crescimento, eles podem, com assessoria das diretrizes planetárias, que é a 7ª dimensão, começar um processo de recuperação, regeneração planetária. Que é devagar e sempre, mas está ocorrendo. Então, nós que se a Terra se tornar regeneração, nós vamos ter menos comida e menos água, mas não vai ter falta de comida e água. Vai ter para todos. Vai ter para todos. A fome vai sumir. Pelo amor de Deus, vai desaparecer a fome. Vai desaparecer a injustiça social. Vai desaparecer o preconceito. É isso que a gente deseja. Sim. Né? E é o que vai ser. A Nova Terra vai ser isso. Então, o que acontece? Quando você tem essa gama de opções, né, com esses prepostos,
Os dragões, que fizeram parte da formação do planeta inicial, porque eles estavam lá ajudando a construir, agora o planeta está com risco de morrer, eles voltam. Para o quê? Para manter a chama da vida. Então, eles trabalham junto com os extraterrestres e com espíritos luminares da Terra ligados à natureza no processo de regeneração planetária. Nossa, então eu posso inferir que quanto mais a gente avança tecnologicamente, né? Porque se isso veio através do acelerador de partículas, quando a gente criou a bomba atômica, também teve a mesma coisa. Quanto mais a gente avança tecnologicamente, mais a gente atrai seres evoluídos e bons para tentar manter o equilíbrio, porque talvez a gente não saiba lidar com aquilo. Até porque nós não somos os únicos habitantes daqui, né? Você tem mônada no mineral, você tem mônadas pré-cientes dos vegetais, você tem mônadas cientes dos animais. Nós não somos os únicos habitantes. Então, não é justo que os malucos destruam a casa dos outros. Existe a necessidade de manter a vida desses que são mais inocentes do que nós. Nossa. Entendeu? Entendi. Mas então, se a gente, com essa evolução tecnológica toda, se a gente for olhar, por exemplo, o Elon Musk, que está procurando ir lá para Marte, ele quer voltar para casa. Tem alguma coisa por trás disso? Ele quer voltar para casa? Quando os marcianos destruíram, na guerra nuclear que eles tiveram, muitos marcianos tinham tecnologia para vir para a Terra. Era mais perto. Então, o Musk provavelmente veio, porque a loucura que ele tem para voltar para casa é enorme. Mas né? você acha que ele tem consciência de quem ele era? Não sei te falar se ele tem ou não. O Musk não é um ser normal. Isso que eu ia falar. Então, a gente pode talvez inserir que talvez ele seja um encarnado, Eu acho que ele tem noção de que ele foi. Eu acho que sim. Ele não é um ser normal. Mas ele seria do bem ou da facção? Não, ele é do governo oculto, mas o interesse dele é um só, voltar para casa. Ele vai usar ele vai usar o que ele precisar usar para conseguir chegar na meta dele, tá? Porque tem alguns, por exemplo, igual o Mark Zuckerberg, outras pessoas criando bunkers e tal. Esses são terrícolas mesmo. Esses não tem nada a ver de marciano, mas o Musk, o cara é um gênio e se cerca de gênios melhores do que ele. E tem o objetivo dele é voltar para casa. Né? Tudo que ele faz, usa tudo que ele pode para atingir o objetivo dele. Ele é da luz? Não, ele não é da luz. Não é da luz. Não é da luz. Ele se alimenta do lado negro. Sim, se alimenta, sim. Ele vai usar o que ele precisar para cumprir o objetivo dele. Se ele vai cumprir ou não, depende de quem manda. Ele não manda. Ele acha que manda, mas não manda. Por que não? Seria o governo oculto. Porque o governo oculto manda acima dele. E acima do governo oculto manda a luz. Que seria a fraternidade. Os seres mais evoluídos. Então, essas pessoas, eles têm prazo de validade, certo? Tem, graças a Deus. Por isso que eles estão tentando tanto criar um caos na Terra, porque eles estão desesperados? Eles estão vendo isso? Pelo que a gente anda estudando e conversando com outras pessoas, o avanço da facção B é tão gigante que eles estão antecipando passos. A agenda de 2030, né, talvez aconteça em 27. Por quê? Porque eles estão antecipando passos, eles sabem que o tempo deles é curto e eles resolveram antecipar passos. Então, quando você elege um cara que é totalmente doido, né? O trompete? O trompete, o laranja, se a gente quiser que chamar. Ele não é luz, ele sabe que não é. Entendeu? Eu acho assim, ele tem que limpar o país dele, ele tem obrigação moral de fazer isso, mas não precisa destruir os outros para fazer isso. Ele está muito além, né, das coisas. Então, existe aí um desregramento. E outra coisa, percebam que a doença que está aparecendo nele, a Rainha Elizabeth também tinha. Da mão, né? Da Ficando mão. negra, né? Então. Mais escura. Então, comece a observar mãos. O que tem ali? Pode isso aí? Não. Eu tenho a palavra desse episódio, tá, Rosa? Se você me permite, todo episódio a gente tem uma palavra-chave para as pessoas escreverem aí nos comentários. Para mim, essa tem que ser Nova Terra. O que você acha? Nova Terra, exatamente. Você acha que resume bem? Acho que sim. O que a gente falou aqui? Que é o que a gente espera que chegue, né? Eu vou desencarnar sem ver. Pode ser que eu tenha uma chance de retornar aqui. Mas que ela venha, eu não tenho dúvida. Vai vir. Vai vir. A Nova Terra virá. Escrevam aí nos comentários, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Isso daí é só para o pessoal que consegue chegar até o final nesse papo sensacional com a Mônica, né, Rosa? Exatamente. Posso mandar uma perguntinha ali para ela? Sim, com certeza.
Mônica, por gentileza, se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, você pudesse viajar para qualquer história, momento da história da humanidade, encontrar alguém que você já conhece, mas não está mais aqui, ou encontrar qualquer pessoa que já existiu para bater esse papo, igual esse papo gostoso que a gente está tendo aqui. Você entraria nessa máquina e iria para onde? Para o passado ou para o futuro? Então, eu iria para o passado porque eu quero me reencontrar com Jesus. Eu não aproveitei. Eu queria me reencontrar com ele. Eu cresci um pouquinho, Sim. mas eu consegui. Mas, por outro lado, ia ser fascinante para o futuro e ver como vai ficar a nova Terra. Muito bom. Então, Se você difícil. conseguisse sentar com Jesus, você perguntaria, ó, você tem alguma coisa Não, primeiro eu ia pedir que ele me perdoasse porque eu perdi muito tempo. A primeira coisa que eu ia pedir para ele é que ele me perdoasse. Para que eu me perdoe também. Né? Mas segundo, admitir que muitas das sementes que ele plantou em mim começaram a florescer agora. Ainda tão em broto, coisa pequenininha, mas eu já não sou o ser que eu fui. Então isso me dá muita... De Isso certa forma, conscientiza... Me dá um pouco de paz. é uma coisa recente para você? Não, essa encarnação é muito... Eu não posso reclamar dessa encarnação. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer nessa encarnação. E tudo que eu desejava também. Então, eu acho que essa encarnação foi, para mim, a mais perfeita forma de eu agradecer a oportunidade de voltar para a Terra. Porque eu consegui fazer tudo o que eu precisava. Né? Então, eu não sei quando eu vou partir, espero que eu ainda tenha um pouco de tempo aqui, porque acho que eu posso contribuir um pouco, mas eu tenho que aprender muito mais do que contribuir, entendeu? Eu tenho consciência que eu posso evoluir mais do que eu evoluir, eu tenho muita coisa para aprender, mas eu sei que eu estou deixando um legado também. A Casa do Consolador é o meu legado. Lá para quem tem fome do corpo e que tem fome do espírito, seja humano, seja animal, lá tem. Até as plantas a gente socorre. Conta para o pessoal o que é a Casa do Consolador, para quem ainda não sabe, então, né? A Casa do Consolador é um centro universalista que nós fundamos há 33 anos atrás. Universalista porque realmente não dá para ficar em dogma, eu não consigo ficar parada. E ali o ideal era que todos vivessem a sua verdade sem preconceitos. E o ideal da gente é criar o livre pensador. Quer dizer, você pensa e você age de acordo com a ética, né? E nós temos trabalho com o Reiki, com a corrente do Oriente, com o trabalho com os extraterrestres, que é a Xelian. Temos o xamanismo, temos a Umbanda, que a nossa Umbanda é exatamente a Umbanda como foi trazida, não ritualística, de jeito algum molestaria a natureza. E temos desobsessão e temos a corrente do doutor espanhol, que é a corrente médica. E temos muitos cursos. Nós damos muitos cursos lá, porque é de onde vem o recurso para a gente manter a nossa obra social. Você falou que você é muito grata de ter voltado, de poder reencarnar na Terra. Sim. Você tem lembranças de uma Tenho. encarnação fora da Tenho. Terra? Como que foi, se você puder compartilhar, e aonde foi? Então, eu tive várias encarnações fora da Terra e várias aqui na Terra, né? Tá. São 40, tem um monte de caras aí. Mas, assim, a Terra, ela é muito querida para mim. Eu tenho muito amor por esse planeta. Eu acho que ele é muito lindo. E aqui você cresce. Aqui não tem como você não evoluir aqui. E existem planetas muito belos que já são mais evoluídos, eu não encaixava, porque eu era muito primitivo, entendeu? E passei por planetas terríveis também. Então... Tem alguma história que pode compartilhar sobre isso? Acho que é bobagem. Você falou de Zion, né? Tzai é o planeta da Shell que eles destruíram. Eu não estive lá. Graças a Deus, esta culpa eu não levo. Como que foi essa história? Porque as facções entraram em guerra, como entraram em guerra em Marte, mas acontece que a coisa chegou... Eles tinham um poder enorme, né? Então, eles realmente acabaram com o planeta. Eles tiveram uma sequência de 6 explosões, foram tão intensas que partiu o planeta. Acabou o planeta. Mas foi uma guerra nuclear? Não nuclear. Uma outra energia que eles usaram lá, similar à bomba de hidrogênio. Pega uma bomba de hidrogênio, multiplica por 10 e você entende a bomba que eles têm lá. Caramba. Porque tem pessoas que falam que esse seria um planeta que tinha, que aí ele explodiu e isso gerou o dilúvio na Terra? Não. Do outro lado da galáxia. Não é longe para chuchu daqui. Né? Agora, os Nibiru, o Zacarias Sitchin, que era um arqueólogo amador, pegou as tábuas sumérias, o Enuma Elish, que os sumérios escreveram. O que é o Enuma Elish? É a epopeia da civilização. Então, na escrita cuneiforme, ele traduziu e ele interpretou. Então, diz ele que no Enuma Elish está escrito que passou pela Terra um planeta cuja uma das luas atingiu um grande planeta aquático, que era o terceiro do Sol para cá, chamado Tiamat. E a Terra foi reconstruída a partir dos escombros do Tiamat. Tiamat. E a Terra foi reconstruída a partir dos escombros do Tiamat, entendeu?
Isso está, segundo o Zacarias Zitt, está escrito no Enuma Elish. Como eu não sei ler, é escrita cuneiforme, nem consegui pegar isso na minha mão, é o que ele fala. Então, muita gente acredita em Nibiros e muita gente não acredita em Nibiros. Né? Astronomicamente, Nibiros não existe. Mas 3 e Atlas também não. Perfeito. Então, eu fico com a dúvida, vamos esperar para ver o que acontece nos próximos 1000 anos. Né? Então, pode ser que ele exista, sim, e eu acredito que existe uma realidade em algumas coisas, né? Mas, né? Como é que você vai falar? E em relação aos Anunnakis, em relação a... Então, são os Anunnakis, são os eles que nibiruanos. vieram de lá? Que muitas pessoas falam que, a verdade, a criação do ser humano foi através dos Anunnakis. Dos certo? Homo sapiens. Porque quando eles chegaram aqui para prospectar ouro, não por ganância, mas para fazer um espelho refletor do Sol, porque eles tinham destruído a própria estratosfera deles, eles queriam que o Homo erectus trabalhasse. O Homo erectus morria de rir, não entendia nada. Então, eles fizeram experiências para criar um híbrido que os obedecesse. Foi aí que surgiu o Homo sapiens, que é o elo perdido, né? Tem esse elo perdido que ninguém vai achar, é o Homo sapiens. Que daí tem a história que as nossas hélices de DNA estão desativadas, Isso. certo? Na verdade, o nosso DNA, quando teve o dilúvio que ele precedeu uma grande tempestade solar que varreu, né, o nosso DNA foi inativado em 90%. Por quê? Porque nós também tínhamos a magnetosfera podre, por causa das guerras. Nibiruana, não sei, mas Atlântico, com certeza. E a nossa magnetosfera estava muito fragilizada. Então, a tempestade solar veio e comeu o DNA, inativou. 90%. Então, nós tivemos que recomeçar, que é a história antiga, há 4.000 anos atrás. Tá. Recomeçamos com um monte de genes inativados. Quando começou o projeto Genoma, o que eles falaram? 90% do DNA humano é lixo. Foi isso então, confirma essa inativação de 90% que o extraterrestre Carran falou para Bianca e para o Hermínio, aquele casal brasileiro que foi abduzido na década de 60, e que a Shelian também falou dessa tempestade solar inativante Ela de DNA. falou? Falou. A mesma história? Mesma história. E eu não conhecia a Bianca. Eu fui conhecer a Bianca quase 6 anos depois. Você já conheceu ela, então? Sim, antes dela morrer, eu cheguei a conhecê-la. Nós tivemos um congresso juntas. E eu vi o Carran atrás dela. Então é real a história que nós temos as hélices desativadas? Nós não temos hélices, nós temos genes desativados. Genes desativados. Genes desativados. E isso será algum dia reativado? Claro, a partir do momento que a gente tem a maturidade para usar. Porque senão nós nos tornaríamos muito poderosos e a gente não imagina você dar uma granada com o grampo para uma criancinha. Pim! Tipo, dar o controle do exército americano na mão de uma criança. Não dá. Entendi. Não Por dá. isso corrobora que somos infantis. E somos. Então, por isso, essa inativação é proposital, é para a gente conseguir crescer mesmo, entendeu? É como você perde a visão, você amplia a sua audição. Eles estão tirando faculdades que nós temos para que a gente desperte as faculdades que nós precisamos em termos de ética. Mas esses Anunnakis até hoje, eles fazem parte Não, desse os governo Anunnakis oculto? fazem. Tem alguns que fazem sim. Tá. Tem sim. Encarnados também. Também. Tem sim. Tá? Como tem Pleiadiano, Oriano, Libriano, tem. Eles estão. Você tem, o nosso universo é bipolar. Você tem a luz e a sombra em todos os lugares até que atinja-se um platô em que só a luz prepondera. Que isso já é no planeta feliz, sexta dimensão consciencial. Então, até lá, você tem os dois lados. Então, só para encerrar, se você tivesse dar um palpite de qual fosse a linhagem que fosse se expor para a massa toda, fosse esse contato dessas... Neste momento, qual seria essa são os linhagem? draconianos, mas os reptilianos têm a capacidade de se tornar humanos, tá? Eles mostram para você como se eles fossem humanos. Tá. A Gilda Moura, que para mim é o maior expoente brasileiro da ufologia psíquica, uma senhora venerável, né? De hipnóloga, psicóloga. Um dos casos que ela fez o processo de hipnose, a menina falava, né? Ele chegou, o nórdico, o ET que abduziu era nórdico, o nórdico chegou. Nossa, hoje estamos indo para dentro de um morro no Rio de Janeiro. Ela era carioca. Nossa, ele não é um nórdico, ele é um réptil. E eu estou vendo muitos répteis em desenvolvimento dentro de ovos. Caramba. Então, os reptilianos, eles têm a capacidade de alterar a própria forma. Então, eu não acho que vão mostrar reptilianos. Eles serão lindos, loiros, de olhos claros. Tipo esbeltos, atores de Hollywood. Exato. É o que Hollywood não vende isso? Como é que foram vendidos os anjos lá atrás? Loiros, olhos claros, né?
Entendeu? Existe uma lógica nisso. Eles estão fazendo há muito tempo a nossa cabeça pra gente achar que a beleza é boa. Que o bom tem que ser belo. Isso, que o bom tem que ser belo. O bom tem que ser belo. Por quê? Por causa... Isso. Porque eles não vão se mostrar como são, eles vão aparecer como anjos mesmo. Neste momento, eu acho que está muito mais próximo de um contato em massa com o ruim do que o contato em massa com o bom. Os bons não querem contato em massa conosco. Até por causa do que isso causaria em termos de revolução social, de saques, de mortes e, sabe, guerras civis. Destruiria todas as crenças. E eles não querem isso. Religiosas, né? Não, eles querem que a gente vá aos poucos assimilando a presença deles. Tanto é que as primeiras abduções você tinha total hipnose do processo. De 2010 para cá, o pessoal lembra espontaneamente de ter sido abduzido. Se antes de 2010 só via a nave quem eles acionavam, através de ondas para a nossa pineal, hoje quem olha para cima e está olhando para o lugar certo na hora certa vê nave. Então começou o descobrimento, a descortinar, sabe? A abertura dos arquivos dos ETs. Começou mesmo, isso é real. Mas eles não querem contato com a gente agora, nós não estamos preparados. Sinceramente, a gente não está preparado. Nem se o mal se revelar antes. O mal vai ser eles. Então, E aí, nem assim essa não... é a minha pergunta. Tá. Vocês vão deixar a gente na mão desses caras? Porque nós somos inocentes nesse jogo. É. Agora, você veja, na Casa do Consolador, a gente estava trabalhando já com a Shell há mais de 2 anos. E a gente começou a fazer experimento de idioplastia, né? Que é quando o médium do ectoplasma, você vê como se fosse bigode chinês saindo aqui, e um ser fica na sua frente, se reveza esse ectoplasma e se mostra. E um dia eu falei, vamos mudar a experiência, vamos botar um lençol branco preso na parede, com luz indireta, para ver o que rola. Né? E começou a aparecer cara assim, de repente o lençol sai da parede com figura de um Grey dentro. Um dos trabalhadores arrancou a porta. Ele ficou tão assustado que ele saiu, ele não abriu a porta. Nossa. Ele arrancou a porta. A gente trabalhava há 2 anos com ET. Se quem trabalha com eles Não há 2 anos... preparado? O cara me arrancou a porta. De medo, E eu de demorei para desespero. sair da sala porque eu não conseguia vestir o tênis. Eu saí descalça mesmo. Nossa. A gente tem medo, cara. A gente tem medo. Você vê, até aqui na Terra você tem medo. Por que filme de terror tem tanto cartaz, faz tanto dinheiro? Que medo é uma coisa real. A gente gosta de ter medo. Mas os Greys são aqueles que, quando a gente pede para ir criar um alienígena, eles sempre criam Greys, né? Que é os de cabeça grande, meio verde. Mas que vibracionalmente meio são cinza. os mais próximos de nós. Vibracionalmente são os mais próximos de nós. Conseguem, inclusive, respirar na nossa atmosfera. Eles são adaptáveis, né? Por causa de clonagem que aconteceu lá no planeta deles e tal. Então, eles são os grandes responsáveis pelas abduções, tanto da Confederação quanto do governo oculto. As da Confederação são éticas, não causam traumas. A do governo oculto são as horrorosas. Perfeito. Nossa, que aula que nós recebemos aqui, né? Mônica, a gente gostaria de presentear obrigada. você com a nossa canequinha aqui. Eu amei a caneca, Viu? que legal. Vou usar já no café da manhã, obrigada. Por favor, Life is now, Exato. seja Eu bem-vindo. amei isso. Seja Gostei bem-vinda ao muito. Mundo Liner. E, para finalizar, se você tivesse a oportunidade de bater um papinho aqui, naqueles 80% dos 8 bilhões que não estão dispostos ao despertar, que mensagem central que você daria para eles? Tá no coração, assim. Não sobreviva, viva. Porque viver é ser feliz. E quem é feliz está liberto. Opa! Sensacional. Muito bom, hein? Sensacional, galera. Galera, escrevam aí, então, de onde vocês estão nos assistindo aqui. Escrevam Nova Terra, que é a palavra-chave do nosso episódio super especial aqui com Mônica de Medeiros. E também deem like, inscrevam-se no canal. A gente sempre fala aqui, se esse conteúdo ele acrescentou um pouquinho para você, imagina que legal se puder impactar alguém que você ama de verdade. Aqui é um espaço para aprofundarmos na jornada do autoconhecimento. Gostou de estar aqui com a gente, Mônica? Maravilhoso, adorei vocês dois. A energia de vocês 3 é muito boa. Ups, Muito bati no bem. microfone de novo. Muito bom. Gratidão, eu fiquei muito feliz com essa Também. aula. Obrigado por tudo, Eu que viu? agradeço, gente, de verdade, agradeço mesmo. Pode deixar um tchauzinho aqui, ó. Tchau, pessoal. Um beijo para vocês todos. Muito obrigada. Boa. Valeu, galera. Valeu. Até mais.